E aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um E aí Podgame, o podcast do Gameplay Adventure. E, né, no tema de hoje a gente vai falar aí a respeito do fim do canal, né? Infelizmente a plataforma deu um golpe praticamente certeiro no meu canal e não tá tendo resultado, não tá tendo retorno. Vou falar disso mais para frente, tá? Mostrar para vocês aí alguns detalhes. Deixa eu só mutar meu celular aqui. Bom, vou falar isso mais para frente. Também outro tema que está em alta aí, a atualização 4.92 do PlayStation 3. O meu PlayStation 3, realmente eu havia achado que eu havia perdido o console, porque desde 2023 muitos jogos pararam de funcionar. Pararam de funcionar por conta da atualização 4.91, que simplesmente alguns foram aos poucos, né? Os jogos você colocava no videogame e ele simplesmente saía e mostrava um determinado código lá. E o que acontece? Depois isso daí foi acontecendo com outros jogos até que não pegava mais nada. Aí começou a sair vídeos na internet e tudo mais. Eu cheguei a comentar que o meu estava dessa forma, e alguns jogos que pararam de funcionar. Aí quando foi no quê? No domingo? No domingo, não, na quarta-feira, né? Quarta-feira, mais ou menos, aí o Foi Bruno dia falou que 5, foi dia 5. saiu uma atualização nova, eu corri para atualizar, eu não tinha nada a perder. Atualizei, simplesmente voltou a funcionar tudo. Voltou a funcionar tudo, 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 tudo. E assim, quando eu vejo vídeos na internet e tudo mais, eu tenho comentado, falado que meus jogos voltaram a funcionar, ó. Um jogo que estão falando muito aí, não sei se vai aparecer por conta do meu fundo, deixa eu pôr mais próximo, mas eu tô aqui na minha mão, deixa eu pôr junto ao meu corpo aqui. O Heavy Rain, que o pessoal tá falando aí que parou de funcionar. Diablo 3, o pessoal fala que parou de funcionar. Dantes do Inferno, um que tá em alta aí também e parou de funcionar no meu, voltou. Batman Arkham Origins. Lembrando que eu tenho esse Capitão América também. Eu nunca joguei ele. Quando eu instalei ele uma vez, testei. Quando eu fui pegar para jogar, em 2023, também não. E eu perdi um jogo muito querido, que era o Copa do Mundo 2010, que é o meu futebol favorito, né, da geração desse console. Gostava muito de jogar ele. Quando eu coloquei, aí eu peguei, né, simplesmente eu troquei. Falei, não tá funcionando, vou trocar. E foi tipo, o único jogo que eu me desfiz na época, ainda bem que eu não me desfiz. Cheguei a pensar em vender o console, porque né, eu não ia ter dinheiro para arrumar. Estava pensando que era leitor e queria arrumar, mas nunca estava tendo dinheiro para fazer isso. Aí eu falei, chegou um ponto, eu estava falando com meu irmão, né? Depois que eu mudei para cá de novo, eu falei, meu, preciso vender algumas coisas. Falei, vou vender ele, né? Aí saiu essa atualização, surgiu esse assunto, acho que a Sony, né, de alguma forma ficou de orelha em pé a respeito disso, lançou a atualização, voltou a funcionar, né, voltou a funcionar. Mas eu queria fazer uma zoeira aí também, né, infelizmente, quando eu fui comentar em postagens, em vídeos, essas coisas, teve gente que foi muito hostil, falou para não confiar em mim, que eu era mentiroso, que não sei o quê. E, tem que provar, tem que provar. Eu não vou perder tempo fazendo vídeo, né? Tenho meus filhos pequenos, o tempo que eu tenho livre, quando eu não estou com eles, produzo meus vídeos, faço as minhas coisas. Eu não vou parar para ficar ligando o videogame, ligando câmera, não sei o que, passar horas editando para ficar provando nada para ninguém, porque eu não sou nenhum adolescente. Prova para mim que seu pipi é maior. Não tem essa, né? O pessoal, só acredito vendo, não sei o que. Não vou, não vou. Eu só quis compartilhar um feedback positivo meu, porque o pessoal tá comentando, tá em alta, então eu quis ajudar. Só achou que eu era mentiroso, que eu era não sei o quê, voltou a funcionar. Meu irmão tem o PlayStation Super Slim, no dele estava rodando de boa, no meu não Tá rodava até mais. aqui. E voltou a rodar. Então é benefício meu.
Tem uma postagem lá no SBT Games que o pessoal tá me perguntando muito, eu tenho respondido. Inclusive, agora há pouco, até respondi um rapaz lá, eu falei, não quero induzir ninguém ao erro. Se você tem receio, não atualize. Mas eu não quero induzir ninguém ao erro, mas a minha atualização para mim foi benéfica. Então, eu compartilhei isso. Mas, para quem está falando aí que eu sou mentiroso, que não sei o quê, que é Discrot, beleza, então, ó, está aberta a temporada de Frisbee com jogos de PS3. Se você não confia, se você não atualizou aí, não confia que vai voltar a rodar, pega seu jogo e joga fora, então. Ó, vamos lá fazer Frisbee com jogo de PS3? Vamos lá, ó. Vamos jogar jogo de PS3 lá no parque jogar Frisbee, aí compra outro, né? Se o seu jogo é nacional, principalmente o pessoal está falando muito que jogo nacional está dando problema. Então, se seu jogo é nacional, faz frisbee com ele, joga ele por aí e compra o importado, principalmente de quem vende lá de fora, anuncia que está vendendo de lá de fora, né? Porque assim, quem vende vai querer o quê? Vai querer vender mais, então vai querer induzir que você se desfaça do seu jogo. A minha intenção foi ajudar, que nem sempre essa questão de Discrot, que o Bruno vai falar aí, que ele tem maior propriedade para falar a respeito, mas para mim a atualização foi benéfica. Opa, seja bem-vindo aí, vontade de dormir. Seja bem-vindo aí, mano. Também tô com vontade de dormir. Para vocês terem ideia, meu, acordei não era nem 3 horas da manhã. Acho que se eu dormir meia hora mais ou menos, de manhãzinha, enquanto meus filhos estavam dormindo, foi muito. Tô morrendo de sono. Mas ainda depois, acho que depois ainda da live, eu vou aproveitar aqui, vou jogar alguns joguinhos de PS3. Tava doido para jogar o Diablo 3, acho que eu vou jogar um pouquinho dele. Bom, eu comecei já falando aí, nem pedi pro Bruno se apresentar, porque ele estava arrumando algumas coisas ali, ele ficou um pouco mutado, então já aproveitei para falar a respeito tô no disso, jeito aqui. né? Mas a gente vai falar mais. A gente vai falar mais aí a respeito disso daí. Então vou dar o espaço aí pro Bruno se apresentar. Bruno também fazer o jabá dele, que ele tem canal, né? O Frog Canal. Então, eu fui dormir, mano. Era quase meia-noite. Aí eu acordei, não era nem 3 horas da manhã. Aí meus filhos estavam dormindo e tal. Não, eu não conseguia, porque assim, quando meus filhos estão aqui, eu tenho uma cama de solteiro para nós três. Eles não querem, tipo, dormir com a minha mãe ou dormir com meu sobrinho lá em cima, nem nada. Eles dividem comigo. Aí não tinha espaço para mim, eles se esparramam assim, né? Aí eu falei, Aí eu fui ver meu PSP aqui, tava sem bateria. Eu falei, caramba, vou fazer alguma coisa. Aí eu peguei o Note que eu trouxe, que eu uso para trabalhar, que eu coloquei uns emuladores, fiquei jogando Homem-Aranha do Sega CD. Falei, vou treinar esse jogo aqui para gravar gameplay. Aí fiquei jogando. Aí quando foi mais 6 e pouco da manhã, eu acho, eu deitei um pouquinho, mas dormi só meia hora. Então também tô com vontade de dormir aí, mano. Então, Bruno, dou espaço aí para você se apresentar, faz seu jabá, divulga aí seu canal. E tá aí, o link tá na descrição, tá, gente? Tá o link na descrição, tanto do canal do meu irmão, como do meu amigo Utopia Games, que ele também tem uma lojinha. Já fiz entrevista com ele aqui no podcast. Então, quem quiser aí, ó, acessa lá e curte o conteúdo deles. Pode falar aí, Bruno. E aí, galera, beleza? Eu sou o Bruno, eu tenho o canal Frog Canal aqui no YouTube, também tenho um perfil lá no Instagram. Eu comecei por lá, depois passei aqui pro YouTube o ano passado. Já tem alguns vídeos lá, algumas lives. Faço live todo domingo, apesar que os últimos domingos aí eu quase não fiz live direito. Mas esse domingo aí eu vou voltar com a corda toda para continuar o The Last of Us Parte 2. E estamos aí em mais um E aí Pod Game para falar aí, fim do canal, né? No caso, o canal do Alisson, né? O meu tá começando agora. Atualização, essa atualização doida, né? Do 4.92 aí, que trouxe aí os jogos que tinham parado de funcionar. É incrível. É claro que não vou mentir que também tem outros fatores. Hoje eu assisti um vídeo, né, do Velberan, e ele tinha acho que uns 4 jogos lá dele que tinha parado de funcionar, né? Agora, e assim,
ele afirmou que os jogos dele estavam em perfeitas condições, né? Que nem os nossos aqui, que a gente testou após a atualização, né? Os jogos que ele mostrou lá também, ele falou que está em perfeita condição, não está com esse problema do disk hot, nada, né? E ele testou e os jogos não funcionaram. E ainda tem até uma coisa engraçada. O PS3 dele tava com desbloqueio, né? Aquele o Rain, né? A última versão do Rain. Acho que é Rain? Acho que é Rain, chama. Né? Eu não sei porque o meu PS3 ainda tá original, não tenho intenção nenhuma agora de também destravar. E o engraçado é que um dos jogos, parece que ele baixou pro esse Rain, funcionou no PS3, cara. Então, olha que coisa maluca, né? Então, dá para perceber que o PS3, além disso, além de ter tido esses problemas, né? Quando referente aos jogos ter parado de funcionar, tanto pelo problema do disk rot, os jogos que estão em perfeitas condições também não estão funcionando. Deve ter uma falha de segurança no PlayStation 3 que ele testou um jogo lá em vídeo, tem o vídeo lançado, acho que foi lançado hoje, se eu não me engano, que acho que é um corte de um ao vivo que ele fez no live dele, e um jogo acho que era das Tartarugas Ninja, que parece que ele tinha, acho que devia ser instalado por esse desbloqueio, funcionou pós-atualização, porque depois que atualiza, se tiver desbloqueio qualquer coisa, acabou, né? Tira tudo. E tava funcionando o jogo. Aliás, só foi esse jogo que ele testou lá que funcionou. Né? Então pode mostrar que também o PlayStation 3 tem uma segurança assim um pouco fraca, que era uma coisa que também que o pessoal reclamava muito há uns... Eu não sei se desde o começo da geração, mas eu lembro de ter ouvido uma história aí há uns 10 anos mais ou menos, não, 10 não, minto, uns 8 anos mais ou menos, da segurança de dados do PlayStation 3 ser fraca, e uma vez aconteceu comigo jogando online no Call of Duty Black Ops 2, que eu tava lá no meio da partida, e tipo, eu reclamei quando acabou a partida, reclamei com o time anterior, que o time anterior tava com cheat, tava com alguma coisa, porque eles estavam conseguindo atirar atravessando parede, pra vocês terem ideia, né? Eles estavam conseguindo atirar atravessando parede. O cara simplesmente virou para mim e falou assim, ó, se liga aí, fica vendo o que vai acontecer com o seu PlayStation 3. Meu PlayStation 3, do nada, assim, pegou e travou tudo. Parou de funcionar. Congelou a tela, eu tive que puxar da tomada para poder ligar tudo de novo. Então mostra que o PlayStation 3 tem uma segurança também muito fraca, além desses outros problemas que pode vir acontecer, né? E é isso aí que a gente vai discutir um pouco. Cuidado com essas histórias aí, que se aparecer alguns fulano aí, vai falar, prove, quero que prove. Volte no tempo há 10 anos e grave um vídeo. Vai sonhando, né? Volte 10 anos atrás, pega um DeLorean, volta 10 anos atrás e prove que você fez. Aqui, ó. Vai sonhando, nem pensar em fazer canal, eu pensava nessa época. É igual Mas realmente isso aconteceu, isso aí eu não tô mentindo, não, é verdade mesmo, isso aconteceu. É igual quando eu falo que em 2002 meu recorde no Resident Evil 1 foi zerar em 1h10, só com a pistola com o Chris, e em 2013 eu fiz para os meus amigos, mas eu fiz em 1h15, e depois nunca mais consegui. O pessoal às vezes não acredita que é que eu provo, mas gente, eu não tenho mais aquelas tantas habilidades e tanto tempo para ficar treinando igual na época, né? Eu acho que se eu tiver um save ainda no memory card do Play 1, eu tenho um tempo que eu fiz. Lembra daquele Resident Evil Survivor? Sim. Uma vez acho que eu terminei, acho que foi 45 minutos eu terminei o jogo. Foi. Oh, eu só não lembro o caminho que eu fiz, mas foi muito rápido. Seja bem-vindo aí, Gabriela Moraes. Uma boa noite aí. Bom, gente. Boa noite, Gabriela. Obrigado pela presença. Bom, o que acontece, gente? Então, o Bruno estava falando aí, deixa eu só entender. Então, o jogo que o Velberan testou lá voltou a funcionar, né? Então, nenhum dos jogos, mídia física dele, nenhum voltou. E ele relatou que os jogos dele estão em perfeito estado.
entendeu? Não tem, pelo que ele falou no vídeo, eu vou ver depois se eu consigo arrumar até o link aí, qualquer coisa, depois a gente põe no comentário, quando acabar a live, a gente põe no comentário lá pro pessoal assistir o vídeo dele, que ele falou, ele fez os testes, acho que é 4 jogos, e os 4 jogos, mesmo depois de atualizar, não funcionou. E ele falou que os jogos dele tá em perfeitas condições. Ou seja, então não tem disk rush, não tem risco, não tem nada. O que pode acontecer? Da mesma forma que essa atualização foi aleatória para muita gente e não travou os jogos das pessoas, também ele foi benéfico só para alguns. Né? Às vezes, para mim foi muito bom, fiquei mó feliz, mano. Fiquei mó feliz que tá rodando tudo. Tudo que eu testei até agora, ainda tem mais coisa para testar, mas só de voltar a rodar esses jogos, você viu. Eu colocava, porque assim, quando começou com Copa do Mundo 2010. Aí eu colocava, ele aparecia o CDzinho, lembra? Porque aparece o CDzinho, aí abre e expande a tela para fazer uma propagandinha do jogo antes de você entrar, porque o meu não deixa inicialização automática. Aí beleza, eu entrava, ele voltava e aparecia aquele erro, número tal, né? Aí o que acontece? Beleza, tentei. Eu vi até uma vez um vídeo que o cara falava, levanta, porque eu achava que era problema de leitor. Levanta o videogame, a parte da frente do videogame. Aí o que aconteceu? Com Copa do Mundo não funcionou. Aí o Dantes Inferno deu a mesma coisa, só que quando eu fiz isso, voltou a funcionar. Aí eu até joguei um pouquinho, tudo. Aí beleza, só que depois eu fui jogar, no dia seguinte, acho, eu fui jogar e aconteceu a mesma coisa. Esse negócio de levantar a parte da frente do videogame não adiantava nada. Mas assim, até então os jogos entravam, aparecia aquele CDzinho e expandia mostrando aquele trailerzinho antes de você clicar para iniciar o jogo, né? Sim. Aí o que acontece? Depois, você viu da última vez que eu testei antes da atualização, nem isso aparecia. Era como se eu colocasse o CD dentro do videogame e como se nem rodasse. Ele fazia o som, lembra que ele fazia o som de rodar, mas era como se nem tivesse jogo dentro, não aparecia nada. Nem esse CDzinho, né? Não entrava, então, né? Aí eu até falei pro meu irmão, eu vou ver com o Léo lá, inclusive da LTM Games lá, a gente divulga lá no Instagram, um rapaz amigo nosso, que ele conserta videogame, tem uma lojinha bem legal, depois sigam lá no Instagram, entra lá no Instagram do canal, eu vou colocar aqui. Aqui é o Instagram do meu canal, depois você está aí no chat, eu vou colocar aqui na tela. Sigam lá o LTM Games, quem for de Guarulhos aí, o cara muito bom técnico, né? Ele vende jogos, videogames também, novos, usados também, de uma qualidade muito boa. Então eu falei, quando eu tiver condição, eu levo para ele, né? Só que assim, eu tava vendo que eu não tinha condição, falei, mano, eu vou vender, tô precisando de dinheiro, eu vou vender, porque, né? Só que dá dó, porque eu tenho um monte de jogo Play 1 comprado da PSN, né? Tem jogo de Play 3 lá. Eu falei, mano, o Play 3 para mim, muita gente ama o Play 2, mas o Play 3 para mim é o meu console favorito da Sony. Eu gosto muito. Já teve épocas de eu jogar mais o 3 do que o 4. Né? E mesmo depois que eu peguei o PS4, eu joguei muito mais o PS3. É tipo assim, é quase no mesmo patamar que eu amo o Saturno, né? Aí eu já tava desesperado. Aí o PS3 do Bruno lá, ele instalou aqui, tá ali do lado dele. Ele falou, eu vou ligar ele um pouco lá para jogar. Eu falei, pega então os jogos meus aqui, testa lá para ver se está funcionando, para ver se é o meu videogame, né? Seja bem-vindo aí, Marco Lima, já leio o seu comentário aí. Aí o Bruno testou, mano, funcionou. Ó, Batman Arkham Origins. O Bruno viu, logo depois que eu voltei aqui morar com eles, o primeiro jogo que eu falei, vou jogar alguma coisa aqui, né? O primeiro jogo que eu queria jogar era esse Arkham Origins, né? Coloquei no videogame, aí eu falei, vou jogar então no PS4 o Arkham Knight, né?
Aí, meu, fiquei frustrado, não tava rodando. Aí, depois que o Bruno ligou o PS3 dele, falei, testa lá. Ele testou o 007 GoldenEye, ó. Vou até mostrar para vocês aqui, ó. Melhor jogo do 007 já feito. Chupa a versão do Nintendo 64. Esse jogo é da hora. Eu gostei dessa versão aí. Meu, muito louco esse jogo. Aí, meu, eu É. falei, testa aí, vai jogando. Que você quiser jogar, você vai jogando. Até para o jogo não ficar parado, para não estragar, né? Uhum. E eu falei, vou Sim, vender, mano. Sei lá, quando eu tiver condição, eu compro um Super Slim. Porque eu amo o sim. PS3. Mano, eu amo demais o PS3. Aí depois tava aqui no, né, o quarta-feira do carnaval lá. Aí o Bruno falou: Ah, saiu uma atualização. Você viu que saiu a atualização nova do PS3? Eu já havia visto uma chamada, eu acho que era do vídeo do próprio Velberan mesmo. Eu já havia visto uma chamada de nova Uhum. atualização. Não lembro se foi dele, quem que foi, enfim. Aí o Bruno comentou, falei, eu vi que postaram, não sei o quê. Falei, depois eu vou ligar ele e vejo. Aí eu falei, quer saber, vou ligar agora. Aí instalei, aí apareceu lá, mano, na hora eu não acreditei. Falei, velho, tá funcionando. O primeiro que eu Uhum. pus aqui foi o Dantes Inferno, porque é um que tava muito em alta aí o pessoal falando, coloquei, meu, rodou liso, Uhum. liso, 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 liso. Depois Uhum. coloquei o Batman, mano. O Batman também rodando liso, liso, liso. Só que eu Uhum. preciso agora arrumar um controle novo, que é o meu da edição do God of War, ele tá com um pouquinho de grip que fala, né? Mas eu Drift. drift, é. Tem É, mas eu tenho um outro paralelo transparente lá, só que né, ele é bem pequenininho para minha mão, é muito estranho esse controle, né? é. Aí fiquei Deixa eu só falar um negócio. Só que o Vontade de Dormir tá falando que o PlayStation 3 dele tem uns 13 anos, ele foi jogar e não tava conectando a televisão, mesmo com o cabo HDMI funcionando. No caso do seu videogame, ele não tá dando imagem no HDMI, é isso? Se for isso que eu tô pensando, o meu aqui, na atualização 4.90, quando entrou a atualização 4.90, parou de funcionar o HDMI desse aqui. Eu lembro que, tipo, foi assim, uma semana antes de eu comprar a minha TV 4K, ele tava funcionando normalmente no HDMI. Aí quando chegou, aí antes de chegar a TV, veio a atualização, eu ainda joguei um pouco. Depois que eu desliguei, quando eu fui colocar na TV HDMI, não funcionou mais. Coloquei nessa aqui, que tá esse monitor aqui, né? Que é uma TV também que tem HDMI, coloquei aqui também, não funcionou. Só veio funcionar com o cabo componente do PS3, né? E já tem, tipo, aí veio a 4.91, a 4.92 e até hoje não voltou o HDMI desse aqui. Eu acredito que deve ser talvez o mesmo problema que ele está querendo dizer aqui na mensagem dele. o dele, ele não especificou se é o Super Slim, né? Mas acho que 13 anos. O É, Super Slim saiu em 2013, né? Então acho que o dele deve ser a eu segunda acho que é versão. porque Esse aí, né? o meu aqui eu comprei em 2014. Então, esse Super Slim eu acho que ele saiu em 2013, não foi? Acho que foi. Acho que O meu 13, também, peguei em 14, acho. 2014, mas Uhum. quando o Lê ganhou de casamento lá, ele ganhou em 2012, né? Ele me vendeu em 2014, né? Deixa eu ver só Uhum. o comentário do Marco Lima. Mas comenta aí, ô, vontade de dormir, se o seu é o Super Acho, Slim, que às eu vezes acho que o pode ser Marco Lima ele modelo, né? foi. O Marco Marco Lima, Lima acho que foi meu aluno. ele falou Acho que aí, ele, eu tenho um Play 2 e acredito que ele quis dizer, eu tenho vários jogos do Play 1. Você pode jogar uhum. o jogo normalmente ou tem que ficar um pouco tempo depois de tirar? Bom, Não, você pelo que eu pode entendi, ir normal. não, você pode jogar jogo de Play 1 normal, se o destravamento dele permite. Uhum. Aí, só assim, o Play 2 aqui, na época o Bruno comprou lá em 2006.
Você lembra, Bruno, que teve uma vez, logo quando comprou, na primeira semana a gente usou um CD mídia dourada e ele já deu problema. Aí você levou lá pro Uhum. o cara falou que usa só mídia roxa. Talvez, Foi. não sei se isso tem a ver, mas porque a mídia do Play 1 ela é muito clarinha, né? Ela é Uhum. branca, praticamente branca, né? Ou do CD pirata, Uhum. claro. Ele, não sei se isso pode influenciar, né, desgastar o leitor, tudo mais, mas você pode jogar Uhum. normalmente aí. Acho que É, só o memory card que você tem que usar de Play 1, né, para gravar. eu só não Mas tenho. Eu só não me engano se o Play 2, se for o Slim, eu, não, eu preciso depois pesquisar, mas eu acho que o Slim tinha perdido a retrocompatibilidade com o Play 1, que essa do Play 1 que você consegue jogar é por causa do destravamento. Eu não tenho muita certeza. não, o Play 2 dele. O Play 2. Por Não, causa do mas Play 2, é. Play 2 esse Slim Slim meio que perdeu. aqui, o Slim que a gente tem, a nossa atualização, né? A nossa Esse versão. esse daí, o Matrix Infinity dele era, eu não lembro que número que era, mas ele sempre rodou. Ele Então, sempre mas rodou. eu só não lembro. Eu já ouvi alguma coisa falar que no Slim ele perdia a retrocompatibilidade com o Play 1, né? Uhum. Que ela só existe por causa do desbloqueio. Agora eu não tenho certeza. Foi Ah, umas para coisas jogo assim que você original, sabe. né? Hum. Se eu não me engano, tipo, a jogo original acho que não funciona. Uhum. Se fosse, vamos supor, se o videogame não tivesse desbloqueado, acho que só com desbloqueio. Porque eu sei que o FAT roda nativamente. É. Né? Eu sei que o FAT tem, agora o Slim eu não tenho muita certeza, não. O O Vontade de vontade de Dormir dormir. falou que o Play 3 dele é o Super Slim. É igual o meu aqui, o meu é o Super Slim. Agora eu não lembro se o meu é de 250 ou se é de 500 GB. Não lembro agora se é de 250 ou 500 GB. Não vou lembrar agora. Mas aconteceu isso daí também, do HDMI não funcionar. Eu uso o cabo vídeo componente, aquele que é o verde, que é verde, azul. É verde, azul e vermelho para a imagem, né? Tem o branco e o branco e o vermelho para áudio, né? E é muito Aí caro esse funciona. cabo. Quem sabe vontade de dormir pode reviver o play dele aí, mano. Não, quer ver? Deixa eu até pesquisar aqui. Eu lembro que na época eu paguei barato. Eu acho que eu É. comprei, não lembro se eu, acho que eu comprei numa loja ali até, se eu não me engano. Hum. Acho que eu comprei, eu comprei, não, acho que eu comprei foi pelo Mercado Livre. O componente Já dá uma PS2. pesquisada aí para ajudar nosso amigo aí, mano. Vamos tentar reviver o Ah, Play 3. tem na Shopee por 20 conto. Ah, então. Já é Tem na uma Shopee por opção 20 conto. aí. Esse aqui quando eu comprei para usar no Play 2, né, esse componente. Ele funciona no Play 2 também, né? Ah. Só que eu passei a usar nesse aqui, ele tá usando de boa também, funcionando de E se boa. caso a É TV porque no dele não Play, tiver, se caso a TV dele não tiver entrada para esses cabos, tem como ele ligar no adaptador ó, HDMI também? sabe, sabe aquele adaptador HDMI do Play 2 que a gente tem? Tem o Ah, pessoal que sim, o liga teste show. tem pessoal que liga o PlayStation 3, né? Porque como o PlayStation 3 tem USB, então é só ligar na alimentação aqui do PlayStation 3 e botar o HD, colocar na entrada, que seria a entrada de AV e componente, Sim. e depois colocar o HDMI e funciona. Uhum. Ah, então. Aí, Entendeu? ó, vontade de dormir. Só que daí ele vai tirar o sinal daqui, né? Ele vai Aham. tirar o sinal daqui do AV componente, né? Agora eu não sei, Uhum. assim, eu nunca testei aqui. Depois eu posso até fazer um vídeo testando para ver se realmente funciona, né? Se ele esperar um dia aí, dois, eu faço e já posto aqui no canal lá no meu canal e mostro. Uhum. Eu tenho o adaptador aqui, eu ligo direto aqui no USB do videogame e ver se passa imagem para lá. Aí se passar a imagem, ele pode fazer isso também. Mas
Mas, ó, com esse cabo aqui, se ele, caso a TV dele tiver, meu, fica a imagem. Só que daí você coloca para a imagem em HD, né? Full HD eu acho que não fica muito bom, não. Agora em HD fica bom. O Bruno, assim, quando eu vi ele jogando com esse cabo, eu não vi tanta diferença assim, mas o Bruno ele tem um olhar mais específico assim para ver os gráficos, essas coisas. Como eu já não ligo tanto para gráfico, então, tipo, se eu vejo serrilhado, essas coisas, eu nem percebo, né? Para mim o jogo tava lindo, né? Para mim, é assim, para mim eu também não ligo Não, o Bruno muito. também não liga, mas ele Só percebe a que diferença. só que eu vejo que tem assim, onde tá bom, onde não tá, então eu sempre vejo onde tem aquelas imperfeições, né? Aham. O Mas Bruno vale a consegue pena, tipo, perceber ter mais que. uma sobrevida aí é bom. Uhum. É. Bom, então, o que a gente tinha para falar, meu, essa atualização, assim como eu comentei lá no comentário lá do SBT Games, o rapaz agora há pouco, antes da live começar, né? E Uhum, se ele não confia, se você tem receio de atualizar, gente, não atualize. Se você. uhum, É porque assim, muita gente, quando eu vi, tanto nos canais do YouTube lá, tanto também como no Facebook, aí nessa postagem do SBT Games, o pessoal tava falando, a Sony lançou essa atualização para matar os destravamentos. Cara, se você tem o videogame destravado, nem entre na internet, joga, né, offline. Quase ninguém joga online em uhum, Play 3 hoje. Não atualiza, mano. Agora você uhum. vai lá, eu vou atualizar e vou perder meu destravamento. Não atualiza. Eu atualizei o É. meu, porque o meu é original. Esse videogame aqui ele nunca foi aberto, nunca foi aberto. Tanto que eu tava até Uhum, falando, quando eu achei que era o leitor que tinha morrido, eu falei, caramba, mano, vai abrir ele pela primeira vez. Que eu acho que ele tá até com adesivinho da loja ainda, de quando o meu comprou tem o lacre ainda. o Play 3. Ele não foi aberto nem para tirar poeira, né? E Uhum, sempre funcionou. É o videogame que eu mais tive melhor funcionamento. Nunca tive problema nenhum com ele. Só depois dessa atualização, né? Mas assim, uhum, eu falei, se você não confia, não faça. Se você tem o seu PS3 destravado, não faça. Eu fiz porque eu não tinha uhum. nada a perder. Eram meus jogos Sim. aqui, eu falei, eu vou fazer o quê? Eu vou vender esses jogos. Ou então, eu estava com receio até. Se esse negócio não tiver um efeito reverso, a Sony não fizer nada, eu vou ter um monte de jogo parado. Aí, se eu for vender, sei lá, em alguma loja, o cara falou: não vou comprar porque os Play 3 está parando de rodar. Eu ia ter que jogar tudo no lixo, Uhum, praticamente. Porque loja nenhuma ia querer comprar, ninguém ia querer comprar, ia virar o quê? Peça de mostruário. Eu ia fazer um mural com eles aqui, assim, né? Virar prateleirista, uhum. como diz o Sim. Dan Eremita lá, né? Ah, não, eu não vou abrir ele, não. Eu vou levar para o cara específico. Não, mas para você Do ter box de ideia, sujeira. fazer um unboxing do sujeira. É, Eu tô para lançar um vídeo de um PS2 de um amigo meu que eu fiz uma limpeza. Aí depois ele vai ver lá o unboxing da sujeira. não, isso Vou daí ver me se eu lanço ele lembrou. semana que vem. Isso aí me lembrou até o vídeo quando, na época que o Celso Affini conversava com o Eremita, que eles entrevistaram, aí o Eremita pegou o Mega Uhum, Drive e falou: Ó, mano, esse aqui nunca foi limpo, a poeira do Japão do meu Mega Drive. Quer comprar? Ó, meu é raro, Deus. poeira do Japão. Mas assim, o meu PS3, ele tem até capa antipoeira ali, tem a capinha antipoeira. Eu sempre limpei, sempre passei, né, o paninho, tudo. Inclusive, Uhum, inclusive uma ideia que eu recebi de um técnico, né, que uma vez o Celso Affini entrevistou, que era bom você passar lustramóveis. Você molha um pouquinho de lustramóveis, uhum. bem pouco, para não besuntar o videogame, você passa em cima, meu, ele fica como novo. Por dentro eu não sei como está o É. estado, ele nunca precisou de manutenção. Entendeu? Por isso era a minha Uhum, frustração. Era o videogame zero bala, zero bala, zero bala, zero bala. Ele uhum. foi do meu primo É. ganhou de casamento. Quando saiu o Xbox Uhum, One, ele me vendeu para comprar o Xbox One, né? uhum. É. Meu, nunca precisei fazer nada, por isso que ele é virgem de tudo, digamos assim.
O que ele falou? Então, essa é uma dica boa, esse negócio de você passar o lustramóveis aqui, porque tem gente que às vezes vai limpar o videogame e limpa com álcool, tá ligado? E o álcool, ele resseca o plástico. Qualquer álcool que você utilizar, ele vai ressecar o plástico. Eu até vi, depois eu vou fazer um vídeo sobre como você pode limpar o seu videogame para não ressecar. É uma dica até boa, né? Nem vou falar aqui para não perder a graça lá do vídeo, mas tem uma dica que é hiper barato, tá ligado? Que você pode usar para limpar o videogame, assim, limpar o controle, porque o controle é o que está mais em contato com a mão, né? Então a gente soa, engordura tudo com causa do suor. Às vezes está comendo também, tem gente que come jogando. E você passa isso aqui vai. Esse negócio você passa e limpa. E ao mesmo tempo que ele tira essa camada da sujeira, de poeira, da gordura, ele hidrata o plástico. Porque você tem que manter o plástico hidratado, senão ele fica quebradiço. O Vontade de Dormir, ele falou, não compensa ficar agarrado num console só pelas memórias. Então, é assim, tipo, eu tenho ainda alguns videogames, tudo, mas, tipo, eu jogo tudo, né? Jogo tudo, não deixo só guardado, né? Que foi a minha frustração em pensar que meus jogos de Play 3 não teriam mais utilidade. Que ia chegar um ponto que eu não ia nem conseguir vender, porque o pessoal não ia comprar, porque os Play 3 pararam de rodar mídia física. Então, aí ia virar videogame de prateleira, né? Jogo de prateleira. Mas tudo aqui eu jogo, eu sempre revisito essas coisas, gosto demais. O Bruno sabe, tanto eu como ele. O que a gente tem de coisa antiga, assim, a gente sempre revisita, a gente nunca deixa nada parado, né? O Marco Lima falou aí que foi seu aluno lá na Promove. Ele foi meu aluno lá. E o Vontade de Dormir, ele comentou, óleo com baixa condutividade, é só tacar dentro que ele vai continuar rodando normal e tira a sujeira. Óleo mineral, aliás, aqui, ele colocou aqui embaixo. Chegou uma chamada de um vídeo. Acho que eu não vou nem falar, não vou mencionar, mas é falando sobre o vídeo do Velberan de hoje. Quem fez? Não. Tá, não precisa mencionar quem fez, não, porque... Mas, enfim. Então, mano, para mim, assim, foi a experiência, uma glória ter acontecido isso, essa atualização para mim. Mas se você tiver receio, não faça. Se você tem PS3 desbloqueado, não tem por que fazer. Eu não sei como é que funciona esse desbloqueio do Play 3. Talvez o Bruno tenha maior propriedade para falar. Porque eu cheguei a pensar em desbloquear o meu. Só que eu falei, será que ele vai voltar a rodar os jogos mídia física? Tem uma porrada de jogo digital comprado lá, né? Vai colocar outros jogos por cima e, tipo, o dinheiro que eu gastei foi pro limbo, né? Então, eu pensei em tudo isso. Dá para jogar online quando ele é destravado ou ele é igual ao Xbox 360 que se acessou a internet ele trava? Não sei. Olha, eu não sei, eu nunca me aprofundei nessa, eu já pensei em fazer, né, ter um desbloqueio, né, mas eu nunca pensei em fazer no meu videogame. Eu pensei em comprar outro PlayStation 3 e ter um desbloqueio, fazer um outro desbloqueado, né? Porque eu não sei como é que funciona, porque eu nunca me aprofundei para saber se ele dá para jogar online, ou se dá ou se não dá. Eu sei que não é difícil, é tudo feito por software, né? Você baixa uns programinhas aqui e coloca lá no videogame, acho que por pendrive, se eu não me engano, e depois você vai seguindo as etapas lá de instalação, né? Porque tem que estar numa versão de firmware aqui do Play. Hoje estamos na 4.92. Então tem que ser um software de desbloqueio para 4.92. Entendeu? Aí você coloca lá, aí você baixa até uma loja, tem uma lojinha também que você consegue baixar os jogos, né? Aí por isso que eu até pensei em comprar um outro Play 3 para fazer isso. Aí pegar um Play 3 aí mais baratinho, trocar o HD, colocar um HD de 1 tera, né? 1 tera, 2 teras. Eu não sei qual que é o limite também, eu preciso ver qual que é o limite do Play 3 em questão de armazenamento. Mas vamos supor, colocar de 1 tera lá e
entupir de jogo, pegar jogo que não consegue pegar mais, por exemplo, jogo que, vamos supor, já às vezes só saiu em forma digital, essas coisas, e jogar lá, que tinha eu lembro que na época que o Play 3 saiu, tinha um jogo que se chamava... acho que a tradução era Os Falsos de Gotham, uma coisa assim. Que você jogava com os personagens que se vestiam de Batman, só que com roupas feitas caseira, sabe? Com fantasia caseira. Era muito engraçado. Só que em vez de eles usar como se fossem os aparatos que o Batman usava, não, eles usavam armas. E esse jogo, acho que se eu não me engano, acho que ele nunca saiu em mídia física. Ele saiu, acho que só digital. Pelo menos eu nunca vi na época, né, a mídia física. O Marco Lima, ele comentou que vai dar uma saidinha, mas já volta. O YouTuber User foi meu aluno no Maria Brand, cara. Cara, prazer em rever. Não sei quem que é você, o YouTuber User, mas um grande abraço para você, mano. Hoje eu tô dando aula lá perto, eu tô lá no Dom Paulo. Seja bem-vindo aí, vocês. Ô, Marcos, te espera aí. Qualquer coisa, se não der, vai estar gravada aí. Você se inscreve aí no canal do meu irmão também e assiste ela gravada também, se não der pra você voltar. Isso, tá deixa o like aí, ajuda no engajamento, que a gente vai falar a respeito disso mais para frente, né? O fatídico tema aí que a gente tem para tratar hoje também. E, bom, então, essa questão, meu, glória, meus jogos estão tudo funcionando, ó, tem um monte de coisa. A coleção do God of War completa, do Play 3, essas coisas, um monte de coisa para sabe que é uma coisa engraçada? Bem-vindo, mano. Uma boa noite. Luiz, seja bem-vindo. Eu vou falar disso mais pra frente. Para dormir, calma aí. Então, tem uma coisa bem engraçada, né? Que os caras estavam falando desse negócio do Disc Hot, né? Só que, assim, se a gente pegar as imagens que aparecem, se você até conseguir pôr aí, Alisson, depois, o pessoal fala até da mídia ficar, tipo assim, a mídia ser transparente. Ser levemente transparente, você conseguir colocar contra a luz assim, sabe? Conseguir ver através da mídia. Eu achei uma imagem do Reddit aqui. Deixa eu compartilhar. Quer ver? Aqui. Só que assim, eu fui pegar as minhas mídias. Eu tenho acho que por volta de uns 50, 60 jogos, acho, de PlayStation 3 aqui. Aí eu peguei aqueles que são mais antigos, que nem o World at War, que é até a label do meu World at War, a label que é o igual do letreiro do Spider-Man, né? Aí eu peguei esse jogo, peguei alguns outros mais antigos, usado, que eu comprei assim, e coloquei a luz atrás, tanto de um lado como do outro, para ver se por acaso não tinha alguma falha, alguma deterioração. Os CDs estavam normais. Você coloca atrás a luz, não sei se por causa da intensidade da luz, você consegue ver o que está escrito. Vamos supor, você colocar com a lâmina prateada para o nosso lado, assim, o espelhado para nós, você vai conseguir ver o que está escrito atrás, entendeu? Assim, ó. Assim é. Entendeu? Você vai conseguir olhar, mesmo o CD não tendo zoado. Aí o que eu fiz? Eu fiz em alguns jogos que eu tenho, fiz em alguns filmes que eu tenho em Blu-ray, em DVD, fiz nos jogos que eu tenho do Xbox 360 original, eu fiz no meu God of War, meu Poderoso Chefão do PlayStation 2, que é original, também fiz colocando a luz atrás para ver dos dois lados. Alguns CDs de música que também estão tudo em perfeito estado, e todos eles aparecem desse jeito. Então, o que eu acredito? O meu. Esse aqui é o Quantum of Solace, que é o único jogo assim que eu tenho dessa época do letreiro do Homem-Aranha. Eu não preciso nem por contra-luz, que eu já consigo ver. Eu consigo ver a label dele.
A label tá virada para Sim, vocês. Tô vendo. sim, Tá? Ó, aqui tá sim, 007. Tá, ó. sim. Então, eu tô vendo. Esse jogo funciona O, normalmente. então, os jogos atuais também, o PlayStation 4, o Xbox, os jogos do Xbox One para frente, Series, PlayStation 5. Meu, se você colocar a luz, todas as mídias, você vai conseguir ver do outro lado. Entendeu? Então, O que mais. esse sem luz Hã? eu consigo. Esse sem luz, ele tá aqui, eu não pus Sim. na lâmpada. Então você só vai conseguir ver o problema do Disc Hot quando ele começar a se deteriorar mesmo. É. Só se ele tiver realmente contaminado alguma coisa na lâmina, porque se você pegar os Blu-ray e os DVDs que são dual, que eles têm duas camadas, né? Somente o DVD de 8 GB, que é de 8 gigas, né? E o Blu-ray, acho que é de 50, eles são dual layer que chama, eles têm uma camada em cima da outra, eles têm uma cola, assim, como se fosse uma colinha que eles colocam, um adesivo, né, para unir essas camadas. Eu sei que, assim, pelo que eu vi de pesquisas, a versão que dava muito isso de Disc Rot é as versões que era fabricada aqui no Brasil. Porque às vezes na fábrica eles não tinham cuidado de ter um local esterilizado para estar fabricando as mídias. Você entendeu? Uhum. Vontade de dormir, colocou o quê? Mas aí não é só a tinta saindo do CD. Então, pode ocorrer da tinta estar saindo também. Entendeu? Aí o que entra nessa parte da tinta sair? Às vezes a forma que você armazena o jogo, né? Se você armazena ele num local que é muito quente, muito úmido, um local que tem muita exposição à luz, né? Falam que a forma correta, que eu lembro que antigamente quando a gente tinha, lembra quando existia o porta CD, que a gente colocava eles todos nos porta CDs ali, bonitinho? Sim. A forma correta não é deitada, é de pé. Então você tem que colocar as caixinhas todas de pé, uma do lado da outra, sem pressionar, sem nada, entendeu? Uhum. Deixar com aquela folguinha. E também é que nem os discos de vinil, que você também não pode deixar eles inclinadinhos assim, né? Eles têm que estar sempre em pezinho. Então você tem que sempre colocar uma do lado da outra. Ou até naquele porta-CD, que tem os porta-CDs que colocavam em pé, né? Tem uns porta-CD antiguinhos que você colocava em pé, assim. Mas acho que como isso é uma coisa que acho que nem existe mais, talvez, Uhum. então se você pegar e colocar, vamos supor, na gaveta, procura colocar eles todos em pés, bonitinho, assim, um do lado do outro, e às vezes você pegar assim, vamos supor, se sua casa tem problema de umidade, alguma coisa, você comprar um saquinho daquelas de sílica, ou qualquer coisa que você comprar que venha sílica, vem aquele sachêzinho, vamos supor, às vezes você compra um controle de videogame, vem dentro, você compra um tênis, vem dentro dessas sílicas, você pega essa sílica e joga dentro da gaveta, que ela ajuda a tirar Aqui, umidade ó. também. Ó, deixa Cadê? eu ver. Esse saquinho aqui, ó, eu peguei de uma caixa É, de tênis. então. Veio Você num pode usar tênis, isso eu daí peguei e e joguei na gaveta aqui, jogar achei dentro que da tava. gaveta, sílica. Ou se você guarda, se você tem um armário, comprar aqueles. Não tem uns potes de negócio de tirar a umidade lá, que tem Uhum. diversas marcas lá. Você vai lá, você paga acho que é uns 5, 6 reais, se eu não me engano, esses potinhos. Que ele tem um negocinho que parece um sal grosso embaixo, que ele puxa a umidade do local. Você põe lá dentro, tira, só olha lá quando ele encher de líquido, né? Aí você só tira ele e troca, põe outro lá para manter o local bem. É, como é que se fala? Com a umidade controlada, né? Diminuída ao máximo, né? Para não dar nenhum Ó, problema. eu tô compartilhando aqui umas imagens. O pessoal ficou falando lá pra mim, é disque hot, não sei o quê. Mano, é gritante o estado, ó. Olha só esse jogo aqui, como é que ele tá, mano. Olha esses outros aqui, parece alguns jogos de Play 1 que a gente tinha lá, Sim. pirata, que descamou dos lados, né? Cadê? Uhum.
Aqui, ó, esse aqui, ó. Então, mano, é muito. Meus jogos, os jogos do Bruno, meu, não tá assim. Juro para vocês, Uhum. nossos jogos estão como novos. Parece que, fora o encarte, essas coisas assim, que às vezes pode dar uma amareladinha, né? Mas o Sim, disco parece que a gente comprou hoje. Se você pegar o sim. disco aqui, ó, meu disco do Quantum of Solace mesmo, cara, deixa eu só ver aqui se está centralizado na câmera. Parece que eu comprei hoje esse jogo. Parece que eu comprei hoje, entendeu? Uhum. Fora só o encarte aqui, né? Que com o tempo o papel amarelo, às vezes essas coisas. Mas, meu, é muito gritante. E Uhum. o pessoal, não, é disque hot, é não sei o quê. Então, mano, se você acha que é disque hot, né? Uma resposta que eu tive que dar para um rapaz lá, que ele, né, confia. Eu falei, então confia que é disque hot e joga o seu jogo fora, mano. Né? Então jogue, Né? né? Se você acha que é disque hot, joga fora, se, né? Joga fora seu videogame. Tá aberta a temporada de Frisbee com jogo de PS3. Vai lá, aproveita, junta a Uhum. família, vai no parque, né? Fica lá jogando jogo de PS3 um pro outro. Aí a hora que estragar de vez esse jogo que não funcionar, vai lá no maninho lá e pede para ele importar, compra outro jogo, compra importado, não pode comprar nacional, tem que comprar importado, né? Aqui, meus jogos, tem uns que são americanos, mas tem os nacional que diz que é o que mais dá problema, tá funcionando tudo. Agora você compara com Uhum. esses aí, mano, os caras, o CD tá podre, né? O CD, Sim. o cara, sei lá onde ele guardou isso aqui, mano, né? Assim, Então, às vezes é isso muito aconteceu com ligado a ao gente. cuidado. Então, aconteceu com a gente em alguns jogos de Play 1, mas é jogo de Play 1 pirata. Jogo de Play 1 Sim. pirata, ele já tem a qualidade mais baixa por ser pirata. Mas chegar a esse ponto, ó, igual esse aqui, ó, acontece muito com jogo de Saturno americano, principalmente. Porque o japonês, ele Uhum. parece que ele tem uma película que ajuda a proteger e diminuir a chance de dar isso aqui. Eu esqueci como que Sim. chama esses buracos, né, que o pessoal chama. É Mas como se fosse um full. É o Disque Hot também, falo. também. Então, o que que É, acontece? Mas para o chegar Disque Hot nesse é isso aí. ponto, num jogo de Play 3, jogo de Play 4, mano, sei lá, mano, como que o cara Uhum. condiciona esses jogos aí, tem que tomar muito cuidado. O, o Vontade de Dormir aqui fez uma pergunta: qual a dica para CD riscado? Cara, CD Então, riscado, para você fazer em casa, depende da grosseria do risco. Se ele for muito é. profundo, agora o que dá para fazer, eu sei que lá na Galeria do Rock em São Paulo, quando eu comprava jogo do Saturno, essas coisas lá na Santa Ifigênia, comprei algumas coisas lá, o rapaz indicou que tinha um cara na galeria que ele fazia o polimento. Só que é um polimento, Uhum, um negócio assim, que praticamente tira os riscos. Só que assim, só que também não é. pode ser tipo aqueles riscos, sei lá, feito com chave, o CD caiu no chão É. cascudo. Tem que ser É, tipo aquele risco risco de sem uso, né? Do profundidade. rodar no videogame, uma coisa assim. Isso, e realmente fica polidinho. Agora, para você É. cuidar em casa assim, às vezes é o que um algodão em álcool isopropílico, né? Porque o álcool isopropílico ele Uhum, ajuda até a matar esses fungos, né? Que atacam o CD, né? Ele ajuda a uhum, matar esses é. tipos de fungo, Essa, né? eu acho que, se eu não me engano, é aquela. Sabe aqueles. Você pode passar embaixo do CD, usar o borrifador de álcool isopropílico, né? Borrifar. Só que você tem que ter cuidado para o álcool isopropílico não cair na camada de cima ali, viu? É. É passar, de preferência, você passar bem pouquinho ou com conta-gota, né? Aí você pegar tem um tecidinho que normalmente é usado para limpar óculos, que serve para não riscar a lente do óculos. Você Uhum. passar aquele tecidinho bem devagarzinho ali na região que talvez ele ajuda assim a suavizar, né? Dependendo, porque às vezes o risco, às vezes é uma sujeirinha, às vezes não é nenhum riscado mesmo, né? Deixa eu Polir o ver ali. CD piratão, eu acho que o polimento do CD piratão, eu acho que é independente, ele ser piratão ou ele ser original, o processo de polimento ali não É o influencia mesmo. muito. O problema
vai ser tipo a camada de cima mesmo, da estampa. Porque aquilo ali é álcool. E a estampa tem tinta ali, vai desfazer o negócio, né? Uma coisa que tem que ter muito cuidado com esse negócio de polir, é porque a gente tem que lembrar que o polimento é ele tirar uma fina camada, né? A mesma coisa que se faz num carro, quando vai polir a tinta do carro, quando eles vão passar a politriz ali, que eles passam como se fosse um abrasivo, eles jogam um abrasivo lá, que parece uma cera. Aí eles vêm com a politriz no carro, né? E eles têm toda uma técnica lá que os caras fazem, eles até lixam um pouco, e depois vem com a politriz, você pode ver que vamos supor, sai aquela tinta queimada e fica uma coisa mais lisa. O CD é a mesma coisa, quando eles vão polir, eles têm que colocar também um abrasivo lá, né? É uma pastinha, aí ele vai lá e passa. Eu sei que tem vários tipos de politriz, né? Principalmente para CD tem um pessoal que usa o próprio aqueles moto esmeril, né? Eles adaptam o moto esmeril com um disco lá que é um tecido de polir, né? Mas eu sei que tem as máquinas próprias para polimento. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui. Quer que eu compartilhe a imagem aqui? Polimento de CD. Tem até umas, o Drops mostrou uma lá, que é própria também. Se você conseguir mostrar aí. Eu coloquei aí, máquina para polimento de CD. Apareceu uma máquina aqui, parece uma Makita, meu. Eita, pelo. É essa? Não, então, é que tem uma que é tipo um moto esmeril, que os caras adaptaram, eles usam uma... Eu esqueci, tem um nome, aquele... É um disco de tecido, né? Mas eu não lembro o nome daqui, tem um nome aquilo ali. Espera aí que eu vou compartilhar a tela. Quer ver? Ó, que nem a primeira ali de cima tem um vermelho e uma preta ali, ó. É isso aí. O Drops Game já mostrou, ele adquiriu uma dessa daí, né? Uma máquina dessa. Só que dessa daí você tem que ter cuidado também, porque dependendo da velocidade que você põe, o CD espatifa. Você tem que ter cuidado com a velocidade. Você falou que é tipo tirar uma fina camada. O polimento é como se você lixasse seu CD. Você não passa massa corrida e depois lixa? É basicamente. Então, só que assim. É quase imperceptível uma camada. Eu lembro quando o Drops fez o teste, que ele estourou um CD, acho que foi de Dreamcast, se eu não me engano, não lembro, foi um vídeo lá que ele fez. Agora, eu não sei se foi a força que ele colocou em cima do CD para polir, que fez com que ele estourasse, ou se foi a velocidade de rotação. O RPM que a máquina deu lá que estourou o CD. Né? Mas aí tem essa aqui é... Hã? Não, é que ele falou, vou pesquisar depois, não precisa ficar pesquisando por mim. Não, fique em paz. Às vezes isso aqui é até tranquilo. A gente mostrar, porque às vezes é a dúvida de uma outra pessoa que vai assistir gravado, ou a pessoa pode estar assistindo aqui, mas não está comentando. Às vezes pode ser a dúvida dela, então a gente já mostra para ele. Né? Eu sei que essa maquininha que a gente está mostrando aqui é a mais barata que tem no mercado. Né? Ela deve custar aí uns 3, acho que uns 300, 400 reais, eu acho, se eu não me engano. Porque eu sei que tem uma máquina que eu não a vi, mas eu ouvi falar num canal que eu assisti agora, que eu não lembro, que tem uma máquina de polir, que eu não lembro se é a GameStop que tem. Era uma loja de videogame lá dos Estados Unidos, que eles têm essa máquina, e essa máquina custa acho que era 6 ou 7 mil dólares. Você tem ideia, ela é específica para isso. É uma máquina específica para isso. E o cara coloca lá, o jogo vai passando no negócio que vai fazendo o polimento, né? E vai tirando o risco. É claro, assim, é aquele negócio que o Alex falou. Vai depender
da profundidade que está o risco. Se for um risco superficial, apaga, né? Agora, se for muito profundo, aí esquece. Ah, eu tava tendo uma ideia aqui, ó, pro pessoal lá do Disque Hot, compra um aparelho desse e coloca os jogos que você acha que tá com Disque Hot e põe na velocidade máxima para ele triturar, que aí você salva o meio ambiente. Você faz a reciclagem, ao invés de você jogar o CD que vai levar aí 1000 anos para se deteriorar no meio ambiente, compra o Vontade de Dormir falou que é o mesmo preço de uma airfryer. Compra essa airfryer de limpar CD, aí você põe na velocidade máxima que ele já vai triturar. Depois, quando Quer você for ver? jogar no lixo, ele vai lá para o depósito de lixo já prontinho para reciclagem, mano. Você está ajudando o planeta. Uhum. Então, ó, você que pensa que é o Disque Hot lá, que eu sou mentiroso, não sei o quê, compra um desse daí, aí já destrói seus CDs, depois você compra importado lá. Ó, eu tava vendo aqui, ó, uma dessa maquininha aí, no Mercado Livre tá saindo por R$650. Acho que se Caramba. procurar um pouquinho mais, acho que mais barato. Mas tem umas mais baratas aqui, que eu acho que talvez seja manual, mas eu não sei se a eficácia é a mesma. Por 150 no AliExpress. Mas o Essa problema outra é. aí de 600 e pouco, você compra 3 air fryer, mano. Ali na Porque não, é igual então, é igual essa daí que a gente tá mostrando aqui. Então, na Veste Casa, air fryer não é nem 200 conto, mano. Dá pra comprar 3 air fryer. Quer ver? Ou então também, ó, tem. pessoal que acha que é o Disque Hot, faz seu CD ficar hot mesmo. Compra um air fryer, aí coloca seus jogos tudo lá dentro assim e põe pra assar, mano. Aí deixa hot de uma vez por tudo. Cara. Airfry compensa, evita obesidade. Já penso em comprar uma para fazer coxinha pré-frita. Sim, eu também. Olha, já pensei. Eu tenho vontade de comprar uma, cara. Minha mãe tá querendo comprar tô querendo uma. Faz bem Tô pra querendo saúde, uma, né? porque para mim vai ser bom. Tô querendo diminuir aí o consumo de coisas gordurosas. Quando estava casado, eu quase comprei uma, só que só tinha 220 na época, é por isso que eu não consegui comprar. Mas isso daí é muito boa. E lá no apartamento era tudo 110. Aí é só você comprar só você comprasse conversor, né? Conversor Ah, não, para aquele conversor lá esquenta pra caramba, a pia era pequena. transformador. É. Então, aí mais alguma coisa? Ah, então, tem essa outra aqui que eu falei, parece o cara adaptou que é Makita isso aqui? É o Moto Esmeril. Ah, Você chama tá. Moto Esmeril, se eu não me engano. Uma vez, lembra quando a gente comprava filme lá na Cebolândia, não sei, de Guarulhos? Sei. Às vezes a gente pegava livro, que às vezes a mãe tinha uns livros aqui para desfazer, aí a mãe falou, pega esses livros aí, e às vezes era livro assim, Ela didático, trocar, alguma coisa, ela vender. vende lá no Ferro Velho. Aí eu falei, não, daqui que eu vou levar esses livros, eu vou trocar lá na Cebolândia. Aí quando a gente pegava, eu lembro que a gente pegava esses livros, e quando a gente pegava lá, escolhia filme, essas coisas que tinha lá, eles poliam no Moto Esmeril desse aí. Aí ele via que tava arriscado, o cara dava uma polidinha lá, ficava filé o DVD. Eu Ó, peguei quer muito ver? filme assim. É Você... Esmeril. Acho que eu nunca escrevi Esmeril na minha vida. Moto Esmeril. Isso aqui, ó, para vocês aí que acham que o CD tá estragado, tá com disque hot, tem que comprar outro. Compra um desse aqui, ó. Passa nele que ele vai ficar, ó. Vai ficar 10. E aí é baratinho, ó, 200 pau, mano. 200 É conto, que os mano. Você caras compra um dá. desse, É. aí você, Ia aliás, dar. sabe E o que o você vai bom é fazer? assim, o pessoal faz isso, compra esse, porque esse é mais caro, mais barato do que a própria máquina, né, de polir, né? Ó, sabe o que você vai Só que fazer? também é pesado para danar um negócio desse aí, Não, pesa de só desgrama. mas compra o esmeril grosso mesmo, não é o esmeril de polir, não, é o esmeril de lixar mesmo. É, Você compra, só que você vai fazer assim, quando você for passar no esmeril, digamos que isso aqui é a roda do esmeril. Quando você for passar, você não passa assim, você passa assim, ó. Lembra no pica-pau quando
O Pica-Pau pega aquela árvore de pedra, tá vindo a serra atrás do Zé Curubu lá, ele pega a árvore de pedra e põe lá, aí você põe assim até até o seu disco sumir. Aí você está fazendo um benefício para o mundo, porque você não está jogando um disco desse aqui, imagina quantos segundos de uso vai levar para se desfazer. Vai levar para se desfazer no meio ambiente. Aí você compra um esmeril desse, põe o disco de lado até ele gastar e não sobrar nada. Aí você vai lá e compra outro, importa lá de fora. Ai, meu Deus. Ah, não, agora eu vou zoar, mano. Tá doido. Ainda vou fazer sorte aqui, mano. Ô, pessoal, quem for chegando aí na live aí, quiser deixar uma mensagem aqui, perguntas no chat. Também não esqueça de se inscrever aqui no canal, que a gente está fazendo o podcast. Se inscreve no meu canal lá também, Frog Canal, o Ars vai deixar aí na descrição também. Ativa o sininho, pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Se quiser também ajudar, apoiar o canal aqui, tem chave Pix aí na descrição, tá bom, pessoal? Espera aí que eu vou colocar aqui de novo em destaque, espera aí. Tá aqui. Deixa eu ver que tem uma notificação aqui no YouTube, ok? Ah, tá, não, ele comentou aqui, é normal receber hate mesmo, se você ficar bravo por cada pedra no caminho, você não olha para cima e aproveita o dia. Pois é, mano, não fiquei bravo não, mano, muito pelo contrário, eu tava respondendo os caras lá, dava risada, mano, dava risada, às vezes só falando. E o outro rapaz lá, teve mais de um lá falando, quero que prove, quero que não sei o quê, sabe, como se fosse um adolescentezinho, falar, meu pipi é maior que o seu, só acredito se você mostrar. Mostra o seu aí para provar que é maior que o meu, sabe? Parecendo criança, sabe? Só acredito vendo, não sei o quê. Mano, eu não vou perder meu tempo fazendo. Esse não é o tipo de formato de vídeo que eu faço. O Bruno, talvez, depois possa até fazer, que ele tem maior interesse em fazer esse formato de vídeo. Mas eu não vou perder meu tempo, né? O tempo que eu tenho. Quando eu não tô com meus filhos, às vezes eu tenho meu tempo para jogar, para produzir meus vídeos, essas coisas. Eu não vou perder isso, porque eu tenho que provar, eu tenho que provar para ele que eu estou certo. Não, mano, eu tenho 35 anos nas costas, eu não tenho, não desfazendo, porque tem muita gente de 15, 14 anos aí que tem muita mais maturidade do que esses tipos aí. Eu tenho 35 anos nas costas, tenho minhas obrigações, tenho um monte de coisa para fazer. Eu não vou ficar fazendo vídeo para ficar provando que eu tô certo, mano. Eu falei ali, quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser, não acredita. Eu não estou induzindo ninguém ao erro, só estou falando, gente, comigo o feedback foi assim, assim, assado. Deu certo, beleza? Quem quiser tentar, que tenta. Agora, se você achar que é disque hot e quer vender, compra a Makita e faz ele sumir. Igual a serra do Zé Curubu lá, mano. Ai, caramba. Não, tá doido. O pessoal é maluco, gente. Cadê o... Faz vídeo ensinando como fazer, aí tu aproveita e faz um unboxing do seu dedo na Makita. Top demais, não como nada feito na panela, mas compensação comendo mais massa. Tá, ele tá falando da airfryer. Depois ele falou, nem tô bravo, vá catar coquinho, só desse discurso já sei que tu precisa tomar pílula para dormir, levantar e comer andador. Nada, mano. Eu tô sendo irônico. Só fazendo graça, mano. É que às vezes vem a criatividade da minha cabeça, cada ideia, né, pro cara destruir o CD. O cara quer destruir, ele destrói. Mano. Caramba. É porque assim, minha cabeça é meio fértil para ter essas ideias mirabolantes, né? Aí falando com eu lembrei o Zé Curubu lá segurando a árvore de pedra lá para gastar a serra, sabe? Sim. Aí daqui a pouco, se vier mais uma ideia, eu comento também, mas não fiquei bravo, não. Inclusive, depois eu até comentei, falei, nem era minha intenção induzir alguém ao erro, nem nada, né? Mas, claro, eu também deixei aqui na minha comunidade do canal, também deixei um comentário, mandei um abraço para quem foi positivo para o meu lado, mandei um abraço para quem não foi. E, cara, eu não tenho que ficar provando nada para ninguém, não, mano. Eu tenho 35 anos nas costas, trabalho, tenho filho para criar. Não vou ficar perdendo tempo para fazer vídeo para provar que eu tô certo, né, mano? Então, eu só quis ajudar.
dar uma dica, né? Falar, comigo funcionou. Ao invés das pessoas pensar, então, se funcionou para ele e não funcionou para mim, não é que é o negócio certo, é aleatório. Então, cabe a mim decidir se eu vou tentar ou se eu não vou tentar atualizar. Foi nessa intenção, não foi na intenção. Agora, teve gente lá que eu acho que sentiu que eu estava discordando do cara, porque hoje você não pode discordar de nada. Você não pode discordar de nada. Um exemplo, se você é de direita, você não pode ser de esquerda, se você é de esquerda, você não pode ser de direita, você não pode discordar, né? Você não pode debater. Mas eu não estava discordando, eu só estava falando, falei, ó, comigo funcionou. Aí o cara, essa prova, tem que me provar, não sei o quê. Não é assim, mano. Só tô falando, beleza, tranquilo, mano. Mentiroso, não sei o quê. Mano, eu não tô mentindo, eu sei o que aconteceu comigo, mano. Por que eu tô mentindo? E outra, eu não tô no tribunal, não preciso apresentar provas, eu não devo nada a ninguém, mano. Então. E aí, tipo, se a gente tivesse mentindo, a gente ia chegar e ia ficar comentando no negócio, ia debater. Se tivesse mentindo, a gente só colocava lá e sair fora. A gente foi, colocou e debateu. Se o pessoal não quis, não acredita, porque prefere, nada contra o cara que tá fazendo o vídeo, porque, também, tipo assim, quando a gente coloca. Quando a gente coloca qualquer conteúdo aqui no YouTube, ou em qualquer outro lugar, até no Instagram, esses negócios, qualquer coisa que a gente tem que colocar, que a gente vai lá e põe, a gente vai receber isso. Uns vai acreditar, outros não. Vai fazer zoeira, isso e aquilo, mas também tanto faz. É que nem o cara, para ele também. Para ele ali, o que a gente fez, que a gente debateu ali, para ele deu engajamento no vídeo dele. Né? Então, para ele, de certo modo, para ele foi bom, entendeu? Mas a gente tinha que falar, porque se aconteceu com a gente, por que a gente ia deixar ficar quieto e falar, não, aconteceu com nós, vamos deixar para lá e os outros que se dão. Não, se a gente sabe de alguma informação que pode ajudar alguém, que às vezes o cara catou, deu problema lá, o cara catou e largou o videogame lá e não tá mais usando. Porque achou que não tá mais coisa, e às vezes só fazer atualização volta. Né? Eu quase tive a ponto de desfazer do meu. Por vontade de dormir, falou, precisa provar, pois já é ideia de entretenimento. O cara foi gênio e tu não soube pegar a oportunidade para provar ele errado na internet. Cara, também não sinto que eu preciso provar que ele tá errado, entendeu? Não. Foi só complementar. Por exemplo, ele fez os testes dele, né? E isso é da vida, cara. Eu sou professor de história, eu sei que, a história muda com o tempo. Até hoje, você pensa que os dinossauros eram de uma forma, amanhã sai uma pesquisa que comprova que eles tinham outro formato. Então, o que acontece? Ele fez os testes dele até onde ele achou que era o limite. Aí, por exemplo, eu apareci lá e falei, não, o meu atualizou e funcionou. Beleza, tranquilo, só complementei. Então, se aconteceu, beleza, com você deu certo, tranquilo. Tá, ele quer prova. Eu não tenho tempo, eu não tenho como provar, assim, tempo para ficar fazendo essas coisas. E outra, eu nunca, eu sei a paixão que eu tenho por videogame. Nunca que eu ia chegar, tipo, no vídeo de alguém e comentar, atualiza que dá certo, para a pessoa perder o videogame dela. Porque, mano, eu tenho 35 anos, eu sou adulto, eu tenho vergonha na minha cara, e eu sei que, mano, principalmente aqui no Brasil, não tá fácil para ninguém. Então eu não ia fazer um comentário para induzir as pessoas ao erro, para fazer a pessoa atualizar e perder o videogame dela. Não, eu falei o que aconteceu comigo. Agora, quem for atualizar, se o cara, sei lá, mano, se o cara se doeu porque eu discordei dele, não, em momento algum eu disse que ele estava errado. Em momento algum eu disse que ninguém. Só quando uns veio me ofender e tudo mais, ainda eu tirei brincando, cara. Eu tava respondendo rindo. É porque quando a gente digita, a gente não vê a fonética com a qual a pessoa tá falando. A gente não vê a expressão com a qual a pessoa tá falando. Mas, assim, eu também não quero dizer que ele tá errado.
Eu quero só complementar. Comigo funcionou. Para que, sei lá, se ele quiser fazer mais testes, conversar com mais pessoas, é como se fosse uma fonte de pesquisa. Eu sou historiador, eu preciso de mais de uma fonte. Se eu vou estudar um tema, o pessoal fala que a Wikipédia não é de confiança, mas muita coisa é. Nenhuma fonte é 100% confiável. Então você vai na Wikipédia, você vai, sei lá, num InfoEscola, você vai sei lá, qualquer outro site aí de pesquisa, para fazer a triangulação das fontes para ver se está certo ou se não está, entendeu? Sim. Então vai aparecer com o tempo o que é, o que não é verdade, e às vezes, até hoje a verdade é X, amanhã vai sair outra verdade para complementar, entendeu? Então, em momento não foi discordar, ofender ninguém, nem nada, foi complementar, porque eu nunca que eu ia fazer isso para prejudicar alguém, para virar e falar, atualiza que dá certo. Não, eu falei o que aconteceu comigo, eu não pedi para ninguém atualizar. Que daí a gente entrou na discussão lá, aí o dono do canal, ele colocou lá, colocou um link de um vídeo lá do Videogame Lifestyle. Ele falando justamente de alguns jogos. Só que os jogos que o cara testou lá, que foi o Heavy Rain, acho que foi o Heavy Rain, World at War, se eu não me engano, teve mais um ou dois, eu não lembro agora. Mas é que ele testou, acho que foi 2 ou 3 jogos de PlayStation 3 lá, né, para mostrar, para falar que, tipo, antes eles já tinham falado dessa pesquisa, desse problema da quantidade de vida útil que o CD, que o DVD, que o Blu-ray tem, né? E se descobriu que o Blu-ray tem uma vida útil menor, né? De 20 a 50 anos, se eu não me engano. E nessa discussão, o cara me mandou esse vídeo do Videogame Lifestyle. Só que lá, o cara tá testando jogos que estavam realmente com o problema do Discwatch. Então ele mostrou o jogo com os pontinhos, né? Tinha um pontinho lá, uma falhinha, que acho. Um era o Fear, aquele primeiro, sabe, lembra aquele jogo do Fear? Sim. Da menininha lá, que é a primeira pessoa, então o Fear. Era o Fear, o Heavy Rain. E qual que era o outro? Fear, Heavy Rain? E o World at War. E tipo assim, ele colocava no PlayStation 3, se eu não me engano, que o sinal era o Slim que ele estava usando, né? Era o Slim que ele tinha. Ele colocava lá o videogame, lia o jogo, aparecia lá o CDzinho, tudo, para ele entrar, só que o jogo não ia. Dava o erro, se não me engano, acho que ele dava o erro 8001, alguma coisa. E ele testou os três dava o mesmo erro, né? Que acho que se a pessoa depois pesquisar, talvez seja porque não, ou talvez esse erro que deu foi que o console não estava conseguindo ler determinada parte do CD, talvez do Blu-ray, aliás, CD não, do Blu-ray. Mas todos os jogos que ele testou foi jogos com Discwatch. Tava zoado mesmo, realmente. O cara não pegou outros jogos, que foram os jogos que foram relatados que estavam dando problema, que era o God of War, né, que era o God of War Collection, que é o Wii 2, o God of War, acho que é Collection também, que é os do PSP, né, Dante's Inferno, o primeiro Uncharted também, falaram que estava dando problema. Você testou o primeiro Uncharted no seu? Oi? Não, mas eu tenho ele aqui, ó. Falaram que o primeiro Uncharted estava dando problema. O meu primeiro Uncharted também. Aí os que você falou, que essa versão do Uncharted que você tem era uma versão que era minha, né? Era seu esse jogo aqui. Que foi esse daí. Esse daí eu ainda peguei usado numa troca que eu tinha do BioShock. Eu tinha uma versão do BioShock que vinha o 1 e o 2 do Xbox 360 e eu troquei por esse jogo aí, pelo primeiro Uncharted. Aí falaram que o Uncharted também estava dando esse problema, esse primeiro Uncharted. E... Tá como novo. Meus 3 Uncharted aqui estão como novo. Entendeu? E o cara não testou no videogame dele os jogos que o pessoal também relatou problema. Jogos que estavam em perfeito estado,
né? Que vi muitos falar também, no caso dos seus jogos, está em perfeito estado e não funcionava. E pós-atualização passou a funcionar. Uhum. Mas os caras queriam bater na história do Disc Hot, mas os jogos aqui não tem Disc Hot. Não tem Não, um então. furinho. Se tiver, vamos supor, se caso tiver, ainda está imperceptível. Ainda não está se mostrando. Entendeu? Mas a gente bate o olho e vê, passa a luz atrás de um lado e do outro, não vê nenhuma falha no desenho, na estampa da mídia e nem embaixo, e o jogo não funcionava antes, passou a funcionar agora, como é que o cara pode explicar isso? O meu Uncharted lá tá como novo, parece que foi comprado hoje. Mas agora essa questão, chamar o cara de imaturo, cara, eu vou brincar, vou tirar meu sarro aqui, vou brincar também. Porque, mano, fui chamado de mentir, não por ele, mas por outros. Eu fui chamado de mentiroso. Eu não tô falando direcionado à pessoa, né? Mas assim, eu acho, para mim, assim, cada um tem sua opinião. Então, eu tenho a minha. Para mim, se a pessoa me conta um negócio e eu fico lá, prova para mim, só acredito se provar, não sei o quê. Para mim, maturidade. Porque se a pessoa chegar para mim, claro, ninguém tem que ser igual a mim, mas se a pessoa chegar para mim e falar, ó, comigo aconteceu isso, isso e isso, beleza, mano, tranquilo. Se é de interesse meu pesquisar e buscar saber se é verdade, eu vou fazer isso. Eu não vou ficar prova para mim. Porque eu vou ficar facilitando o trabalho dele. Se ele quer prova, vá atrás de prova. Eu só comentei para ajudar, mas eu não vou ficar parando minha vida para fazer vídeo só para provar, que foi o que eu falei, só para provar que eu usei a analogia de um pipi maior que o outro. Eu não vou ficar pegando a régua e medindo só para provar que é maior, que é menor. Não vou, mano. Não vou atrás. Se quer prova, então continue fazendo as pesquisas e tudo mais. Eu só comentei a realidade que aconteceu comigo. Agora, eu acho, me taxar como se fosse mentiroso, como se eu tivesse lá para discordar. E não, eu só estava lá para complementar, mano. E nem a minha intenção ficar arrumando treta com ninguém, não. Brigar por causa de videogame, mano. Eu tô com 35 anos nas costas, eu vou brigar por causa de videogame. Não, mas só que tem eu vou coisas brincar. mais importantes ainda para brigar, filho. Só que eu vou brincar, querendo ou não, eu não tô aqui como um apresentador também, eu não tô aqui para entreter, então também vou zoar, eu vou brincar, vou tirar meu sarro, vou, mano. Entendeu? Aqui dentro do quadrado do canal aqui, né? Quem querendo ou não, quem manda, quem conduz o negócio, não sou eu. O Bruno tá me auxiliando e tudo mais. Não, eu vou brincar. Mas para mim foi imaturidade eu ficar cobrando que a pessoa prove, prova para mim. Só acredito se provar. Não, mano, beleza. Não tem. E outra, o cara do canal nem foi hostil, outras desrespeitoso. pessoas. Nem foi hostil, foram outras pessoas que seguem ele, entendeu? Já, tipo, deixar claro que o cara do canal, dono do canal, ele não foi hostil. Ele debateu junto com a gente. Ele debateu, tipo, porque ele tem um conhecimento, a gente tem outro, então é assim que a gente vai aumentando o conhecimento no determinada coisa que a gente quer aprender. Então, se a gente quer aprender que nem aqui as falhas do que pode estar acontecendo nos videogames, então a gente vai debater, vai conversar, trocar ideia, a gente pode discordar, é normal, vai discordar. Só que a forma que o pessoal que segue ele, né, que se inscreve, que é inscrito do canal dele e segue ele, que foi, em vez de querer debater, quis tirar a onda, esse que foi o problema, entendeu? Me deu respondendo direito. Ali até vou respondendo ali o vontade de dormir, chamar o cara de imaturo não foi forte, entendeu? Porque às vezes acontece, velho, que nem, ó, eu tenho quase 40 anos, né? Então, vai ter cara lá que às vezes no debate lá ele vai ser imaturo também. Às vezes você tem a minha idade, mais velha do que eu, mais novo, vai ter cara imaturo, porque às vezes o cara não sabe como debater, entendeu?
Aí o que ele falou? Isso não ajudou nem atrapalhou, né? Se isso afetou a vida da pessoa que estava comentando ou não, tá para discussão ainda, mas aí isso pode expulsar gente do canal que pensa que é direcionado. Então, mas aí Ah, é que eu eu falo, aí que tá. Eu sou por exemplo, o transmissor de uma notícia. Eu estou falando de uma forma, o meu raciocínio está de uma forma. Quem está escutando pode interpretar, entender, achar que é para ela, achar que não é, de mil formas possíveis. Isso daí é algo que eu não posso evitar. A única coisa que eu posso evitar é o que sai da minha boca. Mas o que entra no ouvido da outra pessoa, quem vai interpretar é ele, entendeu? Mas sim, não foi direcionado a ele, foi direcionado às é. pessoas hostis que quiseram tirar onda. Então, a É. partir do momento que tiraram onda, eu também tenho o direito de tirar onda, entendeu? Sim. Eu tô brincando aqui. Por isso Mas que existe aqui, ó. É por isso que é, existe no canal o campo do comentário. O campo do comentário é isso, é da gente, vamos supor, tirar a dúvida. Vamos supor, a gente falou, passou uma notícia ou passou alguma informação. A pessoa ouviu aquilo, ele visualizou, ouviu, só que, vamos supor, tem partes que a pessoa às vezes não entende, não pega. Eu sou assim. Às vezes eu assisto um vídeo ou leio alguma coisa, não entendo, vamos supor, no caso do vídeo, aí eu vou lá e comento, ó, eu não entendi essa parte, e explico, assim, ó, eu entendi que era assim, assim, assado, e não entendi essa parte, você pode explicar aqui para mim? Às vezes o cara vai lá, para e... Porque muitos outros aí, youtubers aí, que às vezes, vamos supor, eu assisto o vídeo deles, eles passam uma informação que eu não entendo, eu mando lá o coisa, eles demoram às vezes lá, porque eu sei que o cara às vezes tem um monte de inscrito lá, ele demora às vezes para responder, mas chega uma hora lá, ele responde, tá? Eu vejo, ele me explica, ou às vezes ele faz até um vídeo, porque às vezes aparece até mais dúvidas, né, sobre aquele assunto, e ele faz um outro vídeo explicando melhor, às vezes mais aprofundado, ou só para falar só da parte, ou falar de tudo de novo, só que com mais profundidade. Entendeu? Então, assim, a gente tem que lembrar que, vamos supor, todo vídeo que a gente coloca ali, não acaba no vídeo a informação. A gente continua no comentário. Então, vamos supor, eu postar um vídeo lá e falar, vamos supor, que nem eu fiz um e postei, ó, 4.92, fez o videogame do meu irmão voltar a funcionar os jogos. Se o cara não entendeu, ou quer tirar uma dúvida, quer debater, entra lá nos comentários, escreve a sua dúvida, faz o seu texto lá e a gente vai lá e debate, explica, né? Porque assim, tudo é pesquisa. A única pesquisa que apareceu referente ao PlayStation 3 era só o Disque Hot. Todo mundo passou, assim, eu posso dizer que todo mundo, assim, pelo que eu percebi, passou o pano na Sony, né? Dizendo que não é atualização nisso. Mas a gente sabe que muitas vezes a Sony está ali fazendo alguma coisa para querer acabar com quem está com o PlayStation 3 para obrigar o pessoal a comprar o Play 5. Você não, tá então, entendendo? mas Porque ela não quer mais olha o dar. que acontece. Porque não é. Olha o que Pode acontece. falar. Eu já agradeço muito a Sony por essa atualização, entendeu? Porque assim, nada contra quem tem o videogame desbloqueado. Eu tenho o meu videogame bloqueado. Então eu tenho que pensar no meu bem-estar, entendeu? Sim. Se ela fez isso para impedir que as pessoas se desbloqueiem, é direito dela, porque isso é uma propriedade intelectual dela, né? É uma Sim. propriedade intelectual dela. É direito dela, né? Mas eu Sim. agradeço porque eu tenho um monte de jogo original aqui que eu não queria me desfazer, né? Eu queria jogar e não conseguia, e para mim foi benéfico, né? Então, para mim, a Sony está de parabéns, porque até então eu estava vendo os caras fazendo vídeo, inclusive eu comentei sempre o que estava acontecendo comigo, né? Tudo o que aconteceu. Para quê? Para que isso chegasse à Sony, para que eles dessem um suporte, para que eles fizessem alguma coisa. Porque, querendo ou não, a gente é consumidor, a gente tem o nosso direito. O que eles estão. O que eles iam fazer, querendo ou não, acredito que em algum artigo do Código de Defesa do Consumidor e infringiu o nosso direito, porque a gente comprou uma propriedade, né? A gente comprou a propriedade intelectual para poder jogar, e eles querem simplesmente colocar um negócio para não funcionar
Ah, vai parar de funcionar, agora você tem que agir dessa forma, você tem que comprar o outro. Isso não pode acontecer. Uhum. Entendeu? Eles podem lançar atualização tipo de celular, deixar os aplicativos mais aprimorados. Com o tempo você vai precisar comprar um celular novo? Tá, vai precisar. Mas, por exemplo, para o celular novo, você vai ter praticamente o mesmo suporte do antigo, só que mais aprimorado. Uhum. Agora, por exemplo, o jogo de Play 3, ó, esse aqui, do Nukem Forever, não saiu mais para nenhuma outra geração. Eu só consigo jogar Uhum. nela. Eles vão fazer meu Uhum. videogame parar para me obrigar a comprar outro e nunca mais eu poder visitar esse jogo? Entendeu? É, então. Então isso daí é errado, isso daí não pode. Não pode, em algum canto do Código do Consumidor, seja do nosso país ou sei lá de qualquer outro país aí mundo afora, ela não pode fazer isso, ela não pode proibir o cara de querer consumir aquele produto. Se eu Uhum. quiser comprar um Play 3 agora, eu compro e jogo. Tem muita gente, às vezes, Sei. na internet, você vê como, às vezes, também como imaturidade, às vezes o cara tem dinheiro, né? Eu conheço uma pessoa que comprou um PlayStation 3 para o filho e ficou todo Uhum. feliz. Só que aí tem gente que chega lá no comentário, nossa, em pleno 2025, quem é que joga Play 3? Eu jogo, mano. Eu jogo. Eu também. Eu Não jogo tem Play jeito. 4 até hoje. Eu não tenho dinheiro para comprar um PS5 hoje. Não tenho. Mas eu gosto de jogar o 3. E mesmo se eu tivesse o PlayStation 10, se já existisse o PlayStation 10, eu tivesse todos os PlayStation do mundo, o PlayStation 3 eu ia querer jogar. Eu tenho mais carinho até por ele do que o próprio Play 2, mano. Entendeu? Se eu Uhum. fosse, sei lá, colocar um É. ranking, acho que em primeiro lugar vem o Saturno, em segundo lugar vem o PlayStation 3. Entendeu? É. Deixa eu E. só. Deixa eu Hum, só. Seja bem-vindo aí, Matheus. Matheus, eu vi o trailer lá, quando acho que foi no Game Awards, se eu não me engano, que eles lançaram o trailer do novo Doom. Eu tô esperando, bem ansioso para jogar. Só que eu vou jogar ele pelo xCloud, né? Tô esperando aí só ele sair para eu assinar a Game Pass Ultimate para jogar ele. A vontade de dormir falou, mas a atualização foi deles, a política deles que você aceitou a atualização, o problema é seu. Eles têm direitos sobre você e você não tem contra eles. E assim. Então, só que daí entra num problema, assim, aqui no Brasil, apesar da lei não funcionar direito, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, que quando a empresa lança um produto aqui, seja da onde ela for, ela está, como é que se diz? sujeito à nossa Constituição Sujeita Federal. às nossas leis, à nossa Constituição. E Então, outra, é vamos igual, supor, por se eu. exemplo, se você quiser, É, você tem um cartão de crédito, você quer comprar, você lembra aquele chicletinho Big Big que não custava nem 5 centavos? lembro, lembro. Se você quiser comprar ele no cartão de crédito, você pode. Ah, mas a Uhum, política da loja, não sei o quê. Igual, por exemplo, eu fumo cigarro. Quando eu vou comprar na padaria, o cara fala, mas tem que cobrar R$ 1 a mais, não sei o quê. Às vezes a gente deixa passar para não criar dor de cabeça. Mas, por exemplo, mas é política da loja. Política de uma empresa privada, de uma loja, de qualquer coisa, ela não pode passar por cima da Constituição Federal de um país. Toda lei uhum, interna de uma empresa privada, seja lá o que for, ela tem que ser embasada na Constituição que rege o país onde ela está instalada. Então, ela tem que uhum, respeitar a nossa Constituição Federal, o nosso do Consumidor, e todas as políticas que ela criar, seja para atualização, seja o que for, tem que ser embasado nas leis e não uhum, passando por cima delas, entendeu? Então, se é o meu uhum. direito jogar meu Duke Nukem Forever até 2045, é um direito que eu tenho, porque eu comprei, entendeu? É Sim. igual, tem, acho que é no Sleeping Dogs, no manual lá, porque assim, alguns jogos você não compra o jogo, você compra a licença. Se não me engano, a licença Uhum, lá do Sleeping Dogs é até 3001, até o ano de 3001 que tá lá, em algum canto lá. Então, até 3001 eu tenho o meu direito de rodar meu jogo no PlayStation 3, uhum, digamos assim, entendeu?
Então, não pode, nenhuma empresa pode falar, é política da loja, é política nossa. Não. Antes dele, quando ele vai criar sua política, seu regimento interno, ele tem que respeitar a Constituição Federal do país onde ele está instalado. A partir do momento que ela entrou aqui no Brasil, ela está sob as nossas leis. Qualquer política que ela for fazer tem que estar sob as nossas leis. Entendeu? É porque assim também, nem todo mundo lê, quando você vai ver aquele contrato de licença lá, que é muito grande, nem todo mundo lê, mas se você for ver, está tudo embasado na nossa Constituição, entendeu? Ele tem a referência do país de origem, porém ele tem que respeitar a nossa Constituição se ele quiser vender aqui, entendeu? É isso. Agora, por exemplo, o problema é meu porque eu aceitei a atualização. Não. O que acontece? Primeiro que eles não te dão opção, né? O PlayStation 3, depois de uma certa atualização, se você quiser entrar na PSN, você tem que fazer o QR Code, não sei o que, você tem que atualizar, não sei o que. Ou seja, ele tirou sua opção praticamente de não atualizar se você quiser entrar lá na PSN. Entendeu? Então, o que ele está fazendo? Ele está meio que fazendo uma venda casada. Isso daí não pode. Isso daí não pode. Então, ele vai. Se deu algum problema aquilo que ele fez, ele vai ter que dar suporte. Porque senão é venda casada e ele me fechou e me obriga a não poder usar uma propriedade que eu comprei. Entendeu? Igual, sei lá, mano, pedágio. Pedágio, você é obrigado a pagar. Se você não pagar, você não vai para casa, você pega digamos assim. Só a multa. Você pode tomar uma multa, você pega, sei lá, você pega um comprovante para pagar posteriormente, mas digamos que assim, eu estou indo para minha casa, eu preciso passar num pedágio. Eu não tenho dinheiro. Digamos que o pedágio me impedisse de passar. Entendeu? Isso não pode, porque é uma venda casada. Você só pode passar se você pagar. Aí seria um crime. Agora, por exemplo, se eu não tenho dinheiro no pedágio, eu vou pegar lá um papel, um formulário, uma coisa assim, e vou pagar, sei lá, no dia seguinte. Eles dão uma data, alguma coisa assim, para você pagar, para você não receber uma multa nem nada. Entendeu? Ele não tirou o meu direito de ir e vir. Agora, a partir do momento que ele fala, você só vai utilizar se for assim, ele está tirando meu direito de ir e vir. Então, por isso que a Sony agiu bem em fazer essa atualização, pelo menos para mim, foi muito boa. Eu agradeço a Sony por isso, agradeço a Sony por isso, porque salvou meus jogos, salvou meu videogame, entendeu? Então, para mim, ela agiu certo, porque até então eu estava preso num pedágio que eu não podia sair, não podia pegar um formulário para pagar depois. Entenderam o que eu quis dizer? Né? Mas e é uma coisa que o pessoal tem que começar a fazer, porque se ficar nessa, o brasileiro tem muito a cultura de deixar quieto, né? Vamos supor lá, te prejudicou, não vou atrás. Só que, pô, que nem já aconteceu aqui. Deu um problema no poste de energia lá, minha TV queimou aqui. Automaticamente, quem é que faz a manutenção do poste? Não é aqui no caso de Guarulhos, quem faz é a EDP. É a EDP que é responsável. A gente pode ir em cima dela, chegar lá e cobrar. Porque é ela que é a responsável. Deu um problema vamos supor, inundou uma casa aí por causa da chuva. Quem é que tinha que fazer a limpeza dos córregos, a limpeza dos bueiros, a limpeza das ruas? Quem é que tem que fazer? Não é a prefeitura? A gente, como cidadão que paga os impostos, temos que ir lá em cima do prefeito e falar, e aí, como é que vai ser? Vai fazer ou não vai? Porque daí chega na próxima eleição, o cara promete lá, aí os bestas que quer falar, não, vou votar nele de novo porque foi bom prefeito. Às vezes não foi bom prefeito. A gente pega aí o prefeito anterior que estava aqui em Guarulhos, aí um monte de rua esburacada, e o prefeito de agora pegando toda a bucha que o outro deixou. Então a gente tem que se cobrar. Então, aconteceu esse negócio do Play 3, parou de funcionar os jogos. Tem que todo mundo que ainda tem PlayStation 3, que não tem condição de comprar um Play 4 ou um Play 5, brigar sim e falar assim, não, meus videogame eu comprei e eu tenho o direito de ter ele funcionando. Porque, assim, na lei, até no Código de Defesa do Consumidor, tá lá.
se a empresa lança um equipamento, que nem, por exemplo, a Sony lançou o PlayStation 3 lá em 2006, e ela descontinuou ele em 2000, acho que foi em 2015, se eu não me engano, que descontinuou, não lembro. Sei que ano aí que descontinuou o PlayStation 3, mas vamos supor que seja 2015, 16. Vamos lá, a partir de 2016, o PlayStation 3, a fabricação foi descontinuada. Então ele não vai ser mais fabricado, então você não vai achar mais novo. Porém, a Sony é obrigada por mais 5 anos, se eu não me engano, está na lei isso, por mais 5 anos fabricar peças de reposição. Se ela não quiser fabricar, ela passe a patente das peças, a patente das peças para uma empresa que fabrique. No entanto que hoje em dia, se você for ver, tem muita empresa chinesa aí que fabrica peça de reposição, às vezes um CI, uma fonte, controle. E isso vale para software. Isso vale para software pra também, tudo. Que é a atualização. Por exemplo, sim, se eu quisesse futuramente acionar judicialmente a Sony para ela me ressarcir por todos os jogos que eu gastei, para que não estão funcionando mais, se ela não desse suporte, eu poderia. Porque ela tem que dar suporte. Se não me engano, acho que o Play 3 foi descontinuado, o lançamento de jogos, acho que foi 2019, né? Eu acho que sim, eu não sei. Não sei. Sempre os que param foi antes de 2020. Os que param, os últimos a parar de lançar são geralmente futebol, né? Aí eu lembro que o PES saiu 18, não saiu 19, mas o FIFA ainda saiu 19 e o 20 já não saiu. 19. Então foi sempre os últimos jogos de uma geração de videogame, geralmente é jogo de esporte, essas coisas. Então eu lembro que pelo menos até 2019 saía jogo pro PlayStation 3. Então a gente, querendo ou não, a gente está ainda dentro desse prazo, né? Agora vai fazer 6 anos e tudo mais, mas tem que ver a data. Geralmente, se ela descontinuou em abril, às vezes o contrato ela tem que continuar pelo menos até o último dia daquele ano em que o contrato acabaria. Entendeu? Sim. Então ela fez bem, porque senão ela poderia ser acionada judicialmente por estar dentro do prazo e o seu consumidor não consegue utilizar o aparelho. Que nem a sacanagem que a Ubisoft fez lá, que tirou o The Crew, né? Que, se eu não me engano, acho que já aconteceu com algum outro jogo anterior, mas acho que não da Ubisoft, mas já aconteceu com jogos que só funcionava se você tivesse logado. E quando eles queriam parar de dar suporte, o que eles faziam? Eles batiam uma atualização no jogo que tornava o jogo offline. Então você conseguia continuar jogando esse jogo, fazendo, vamos supor, a campanha que só poderia funcionar online, você conseguiria jogar a campanha dele offline também, até o fim, sem nenhum problema. Que era o que a Ubisoft devia ter feito com o The Crew, porque o primeiro The Crew, eu não sei se os outros dois, né? Os outros dois eu não joguei. Mas eu sei que o primeiro você tinha que ter. O primeiro era tão safado que eu lembro quando saiu o The Crew, ele não saiu para o Play 3, saiu para o Play 4 e saiu para o Xbox 360 e para o One, né? E para você jogar, você só podia jogar com assinatura. Se você tivesse a assinatura do Play 4 e dos Xbox. E os pirateiros vendiam The Crew pirata. E o pior que uma vez eu não sabia, não sabia que o jogo tinha que estar online, e uma vez eu comprei pro Xbox, enganado. Aí eu comprei, pus lá para jogar, falei, porque eu tinha visto, acho que foi o Zangado fazendo review, achei legal o jogo até, e falei, não, vou pegar para jogar. Quando eu coloquei no videogame, só tem que fazer, na época era o Xbox, tinha que fazer a assinatura para jogar online. E eles não lançaram para o PlayStation 3, porque o PlayStation 3 não necessita de assinatura para jogar online. Né? Porque às vezes eles ganham, né, nessa venda casada aí. Quer ganhar na assinatura, E outra coisa também, por exemplo... Eu acho que foi a maior sacanagem que a Sony, só cortando rapidinho, acho que foi a maior sacanagem que a Sony fez, que é tipo assim... Beleza, se você quer pagar a assinatura porque tem os jogos, né? Eles dão lá os jogos que nem desde o PlayStation 3 lá, não sei a partir de que ano, que eles começaram a dar jogos, que antes era só assinar, se quisesse você fazia assinatura.
mas que ajudava nos descontos, né? Uhum. Aí depois eles passaram a dar jogos, se eu não me engano, é uma coisa assim. Então, se você quiser ter assinatura para ter jogos de catálogo lá, vamos supor, 2 jogos no mês, aí beleza, é a opção sua querer assinar para ter aqueles jogos. Mas eu vejo que para jogar online, eu acho que você não deveria ter isso. Porque você pega no computador não precisa. É. Né? Você consegue jogar. Então, o que acontece? Esse negócio do The Crew, por isso que às vezes às vezes até é bom você perder um tempo e ler o contrato ali Uhum, quando está instalando, ler o manual, essas coisas, porque o The Crew lá, digamos, 100% online, aí do nada os caras não querem mais bancar o servidor, porque não é barato, às vezes pode uhum, ter poucas pessoas jogando, não sei o quê, aí o cara quer cortar para transferir o investimento para uma outra área da empresa dele. Só que tem que ver lá no contrato se já lá no manual já está falando, ó, esse jogo é online, se acontecer isso, isso e isso, o servidor é fechado, não sei o quê, né? uhum. Porque, por Sim, exemplo, você tem que, quando você vai vender um produto, você tem que ver se você tem gente para comprar. Se não tem gente sim. consumindo, então, mas tem que ver se está previsto em contrato isso daí. Se a pessoa, Sim. qual o patamar que tem que chegar ali para ele poder fechar aquele servidor, para não utilizar seu jogo. Mas inúmeros jogos aconteceram com PlayStation 3, PlayStation 4 aí, que só era online, e o cara tem o CD lá parado. Eu lembro que o Edson Godoy lá do. Ai, como que era o nome do canal dele? Que ele tem um museu virtual do videogame lá. Aí ele É, eu tinha um jogo de sei. Play 3 que só entra e só fica, sabe, quando aparece o CDzinho e aparece aquele mini trailer antes de entrar, fica naquilo, Uhum, quando você entra não dá pra fazer nada, porque o jogo era todo online, entendeu? Só que assim, uhum. muitas vezes a pessoa não vê o que é, e uma pessoa só não dá, isso aí tem que ser uma ação coletiva. Sim. Um monte de pessoa consumiu aquilo dali, só que a pessoa, sei lá, mano, não joga mais e tudo mais, ela teria direito É. a trazer o servidor de volta. Mas isso daí tem que ser uma ação Uhum. coletiva para andar mais rápido e beneficiar todo mundo, né? Sim. Então tem essas coisas que acontecem, né? Então a Sony ela É. fez, agiu corretamente, não tiro a razão dela, por quê? Quem tem videogame destravado, fazer o quê, mano? É o direito dela, a propriedade intelectual é dela, não tem o que fazer. É igual quando a Uhum. Nintendo, você faz um negócio sobre a Nintendo vem dar um ban no seu canal, faz qualquer coisa. O cara lança o emulador lá, ela vem e, sei lá, processa o cara. É a Uhum. propriedade intelectual dela, qualquer um na pele dela ia fazer a mesma coisa. Qualquer um. Sim. Você acha, se eu investir Sim. dinheiro, sei lá, se eu investir dinheiro para construir esse microfone que eu estou usando, a patente é minha, não sei o quê, e eu estou vendo gente usar e eu não estou ganhando nada, entendeu? Hum. É, Entendi. querendo ou não. Então, se ela fez para prejudicar quem tem o videogame desbloqueado, é um direito dela. Fazer o quê? E eu Uhum. seria prejudicado se o meu videogame tivesse desbloqueado, mas não está. Então eu fui beneficiado. Agora fazer o Sim. quê? A propriedade é dela, o direito dela. Então ela, para É. mim, como me beneficiou, claro que eu vou aplaudir, porque, né, eu saí ganhando, Uhum. e triste Sim. para quem perdeu. Da mesma forma que se fosse o contrário, quem ia sair ganhando ia falar triste para você que perdeu, entendeu? Então, fazer o quê? Uhum. Tem É, isso. então. Então, e não pode também, que nem agradecer é uma coisa, passar pano é outra também. Passar pano é Você não outra, pode porque, por passar exemplo, pano, né? não, Porque é que então, nem aconteceu, acontece isso, aí fica querendo. Beleza, existe o estudo, existe, que fala que dá problema no CD, bababá, que dá problema no Blu-ray, no DVD, tá lá. Mas, meu, não pode passar pano, que nem o meu que eu falei aqui. O meu, a partir da 4.90, o HDMI parou de funcionar. então, E aí veio 2 atualizações e até agora não voltou, é, né? porque Aí ninguém chiou teve a ainda. 4, né? Teve a 4.91. O que aconteceu? Parou um monte de jogo de funcionar. E Uhum. o pessoal falando, o jogo tá bom, o jogo tá em perfeito estado. Teve o pessoal que falou que o jogo tava zoado, né? Mas o pessoal esqueceu dos jogos que estavam em perfeito estado e não estão funcionando, né? Então, Na atualização anterior.
E agora tem também os jogos que, mesmo com essa atualização que veio, ainda não estão funcionando. E eles vão ter que fazer o quê? Vai ter que ser um trabalho minucioso, porque, sei lá, mano, vai que cada videogame tem um código diferente, não sei o quê. Enquanto tiver previsto em contrato, a Sony vai ter que mapear um por um Vai aí ter que que tiver arcar. ligado, mapear um por um que tiver ligado e mandar algum tipo de atualização individual ou geral para corrigir isso aí. Só que o pessoal generalizou, falou, não, é só disk rot, é só disk rot, é só disk rot, é só disk rot. Então, vamos ver alguma coisa. Quer ver uma coisa engraçada? Que minha, Por isso que eu falei, por já isso que tem eu um zoei, tempo que mano. Joga seu jogo eu tenho o fora. eu tenho o PS Vita. Entendeu? Que nem eu tenho o PS Vita. Eu acho que não, acho que dessas atualizações de agora ainda precisa até ligar para ver se tem alguma atualização, mas que nem o PS Vita poderia ter sido um videogame que uma atualização podia parar de funcionar também. Uhum. E todos os jogos que eu tenho aqui funcionam. Uhum. Acho que eu tenho na faixa de uns 8, 9 jogos em mídia física e todos estão funcionando. Então, e na última atualização, é a mesma atualização que fazem aqui, alguma coisa de software, alguma coisinha ali para evitar desbloqueio, isso e aquilo e aquilo outro. Mas o PS Vita tá aí, funcionando normal. Então. É só o Play 3 que é o problema? Então, muita gente Entendeu? falou aí sobre... claro que o PS Vita não vai implicar muito nos consoles de mesa, porque não é um portátil, é tipo, praticamente é uma outra linha, não tem nada a ver com coisa. A única coisa que ele tinha de ligação com o Play 3 e com o Play 4 era o Remote Play, só. Uhum. Né? Que aí até fizeram o portal lá PS5 e o portal até hoje não funciona direito. Esse do Remote Play também é a mesma coisa, não funciona direito também. Entendeu? Mas é um console que funciona bem, tem uns joguinhos interessantes, isso, aquilo. E podia a Sony simplesmente ter feito uma atualização e acabar com ele. Não acabou, porque o PS Vita não tem. Não traz nenhum problema para eles vender consoles de mesa. Não, então, mas console caseiro. Mas não pode. O que acontece? A partir do momento que você cria uma propriedade e você assume aquele risco do mercado, cara, você não pode impedir que o consumidor não compre. Não pode. Não pode. Entendeu? O pessoal fala obsolência programada. É porque muitas vezes as pessoas não conhecem os próprios direitos. Você não vê também, por exemplo, essa TV que a mãe tem aqui, que ela com um mês não entrou mais na internet, porque a atualização não servia mais para ela. Isso daí é uma regra que o mercado faz para induzir você ao consumo. Todo mundo quer que você compre, que seu aparelho quebre, para você comprar outro, para você comprar o próximo, a versão mais atualizada e tudo mais. Os celulares estão aí para isso. O que acontece? Ela não pode fazer isso, e muitas vezes as pessoas não conhecem seus direitos. Se, por exemplo, ela fizesse isso, imagine, por exemplo, o tanto de jogo que eu tenho aqui. Ela teria que me indenizar, teria que indenizar todos os usuários do PlayStation 3 que tem o cadastro lá na PSN e tudo mais. Ela não pode, ela tem que arcar com esse risco. Ela quis fazer. Da mesma coisa que ele falou ali, atualização, o problema é seu. Mas a mesma coisa, o problema é da Sony. Ela vai ter que dar suporte. Tem que dar suporte até sabe-se lá quando tiver previsto em contrato alguma coisa, de acordo com a nossa Constituição e tudo mais, ela vai ter que respeitar. E o problema é dela. Aí eu falo, eles lançaram a atualização, se não funcionar, eles vão ter que me dar suporte. Aí o problema deles resolver. Eles vão ter que resolver. Levaram aí 2 anos para resolver meu problema, levaram, mas resolveram, né? Às vezes tem problema aí que você indenização, que, sei lá, você leva 10, 20, 30 anos e nem recebe. Aqui resolveram meu problema em 2 anos, entendeu? Então ela assumiu isso. Quando ela abre a empresa ali, se torna uma empresa privada, faz uma propriedade intelectual, ela vai ter que arcar com todos os problemas. E problema dela se ela fez cagada e ela vai ter que arcar e vai ter que atender todos esses usuários. Então, por exemplo, se faltou um PlayStation 3
voltar a rodar os jogos no mundo, ela vai ter que dar suporte para ele, enquanto a Constituição Federal daquele país resguardar aquele usuário. Só que ele também tem que saber os direitos dele, entendeu? Sim, Se eles fizessem essa sim, tem que ir obsolescência, atrás. pode ter certeza que futuramente, eu não tenho condição de bancar um advogado, mas eu ia numa justiça gratuita aí e ia acionar a Sony. Podia levar o tempo que for, eu ia acionar. Eu tenho tantos, provavelmente tantos reais em jogos, então, já que eu não vou poder usar, ela vai me ressarcir, porque ela não me dá suporte para poder usar, entendeu? Sim. Não é? Uhum. É isso aí. Uhum. Bom, Quer mudar a pauta não, agora? não. Depois de quase 2 horas de discussão. Isso porque a pauta era curta. Agora vamos ao que interessa. Isso que a pauta era curta. Te juro, era Nossa. 3 itens da pauta, ó. Tá aqui, ó, para vocês. A pauta era essa aqui, ó. O fim do canal, que eu falei que no início eu ia falar por último, né? A atualização e o Disque Hot, ó, tanto que rendeu. Mas legal, tomara que o Só pessoal assista atualização. inteira. Ó, se você assistiu até agora, comenta aí. Moto Esmeril. Pronto. Se você assistiu Motos até agora, esmeril. deixa o comentário. Moto Esmeril. Que aí você vai Motos entender a esmeril. brincadeira que eu fiz lá no início, né? Do Zé Crobuto fazendo o É. disco gastar. Se Uhum. você acha, faça isso com seus CDs de Play 3. Bom, vamos lá, gente. Eu vou compartilhar a tela aqui porque que eu falei do fim do canal. Tá aí um negócio que eu sempre achei muito ridículo. Eu vou falar, mano, eu tenho meu direito de falar, eu vou falar. Algo que eu sempre achei muito ridículo muitos canais fazerem. Posta um vídeo lá, o fim do canal. Como salvar o canal. Mudanças para salvar o canal. Ai, porque meu canal está morrendo. Ai, porque não sei o quê. Eu vou mostrar para vocês o que é um canal morrer de verdade. O canal está morrendo de verdade. Vamos lá. Até agora, bom, a gente tem 3 assistindo. Que agora, Uhum. provavelmente, é o meu perfil, o perfil do Bruno, e o outro perfil que está lá, passando aqui, está passando no meu celular e ali no computador. Beleza? Uhum. Então, o que acontece? Acredito eu, né, como ninguém mais já comentou aqui no vídeo, tá só a gente aqui falando com as paredes, entendeu? Uhum. Produzindo conteúdo, porque muita gente às vezes assiste gravado. O que acontece? Eu vou Uhum. aqui nos meus vídeos. Desde janeiro, deixa eu ver, de janeiro, cara, eu tenho postado vídeo assim com muita frequência em relação a outros tempos aí, né? Uhum. Ó, 2 meses. O primeiro vídeo gravado que eu lancei esse ano foi esse Mortal Kombat 4 Mugen, né? Ó, ele deu 28 visualizações. Esse Street Fighter com gráfico da SNK deu 41. Aí vem, ó, Die Hard Arcade deu 18, Medal of Honor deu 18. O Mortal Kombat, o primeiro Mugen, que ele tem combo e tal, ele já foi para 61. O Fatal Uhum. Fury, que é um assunto que está em alta, deu 22. Ghost Rider, 14. Aí, a partir daqui, ó, boa parte dos vídeos, às vezes, não chega nem a 20 views. Uhum. Entendeu? E o que eu Sim. percebi? Eu tenho também meus perfis aqui, do qual eu também assisto, para dar engajamento, e aquele engajamento inicial e tudo mais, beleza? Não Uhum. está notificando nem os meus perfis. Os meus perfis não estão recebendo notificação. E quando eu entro, por exemplo, nas inscrições, tipo, tem um perfil aqui que eu Uhum. só tenho 3 inscrições, o meu canal não aparece. Não aparece para mim. Só aparece se eu entrar, porque, por exemplo, quando você entra lá nas suas inscrições, mostra lá, tem umas moedinhas com a foto de perfil de cada canal, não tem? E Sim. embaixo tá os vídeos. E embaixo não aparecem meus vídeos. Eu tenho que entrar na moedinha lá com o rostinho do meu canal. Entendeu? Sei. Então, alguma coisa esse algoritmo tá fazendo que tá matando o canal e eu tô fazendo o vídeo assim. Eu faço porque eu gosto. Eu gosto muito, eu amo fazer. Só que assim,
eu tô perdendo tempo, fazendo para as paredes, né? Uhum. Por conta de vários fatores, o algoritmo, ó, o ao vivo. Vamos lá no ao vivo. A primeira live que eu fiz. Ó, a live do Fatal Fury deu 16. Do City of the Wolves deu 22 só. A primeira live Uhum. que eu fiz no ano foi do Tomb Raider, mano. O Tomb Raider aqui, ó. A segunda live não chegou a 15 views. Entendeu? Então, Uhum. o que que acontece? Não tá entregando. A partir de janeiro para cá, não tá entregando. E até os meus perfis lá, que eu uso para ajudar uma engajadinha inicial, não tá notificando e nem aparecendo, mano, no meu feed de inscrição. Uhum. Então, o que, que eu tô fazendo aqui? Só que também, assim, só que também, e eu também vou fazer uma crítica a pessoas que têm, né, um número um pouco maior de inscritos, mano. Eu vou fazer isso, eu preciso fazer essa crítica. Uhum. Ó, o Shorts, o Real Bolt deu 512, beleza. Aqui deu 108. Mano, o City of the Wolves é um jogo do momento. Deu 108 views no Shorts. Ó, você vai ver aqui, ó. Outro Fatal Fury, 45 views. Aí você vem no The King of Fighters, já deu mais de 500. Aí você vem em tem alguns outros vídeos aqui que não rendeu tanto. Ó, o Medal of Honor até Uhum. rendeu bastante, né? Sim. Mas aí eu percebo assim, ó, do Sega Rally que fez 30 anos agora, mano, tem 42 views. Então tem coisa, Uhum. o YouTube está entregando, o YouTube não está entregando, mas também tem aquele negócio que assim, inscritos, às vezes um canal pode acabar por culpa do próprio inscrito. Por Uhum. quê? O YouTube ele exige que haja engajamento, tanto, sei lá, no like é mais para ele te recomendar os vídeos, então dá like. O comentário é engajamento, mostrar que você gostou, o tempo de visualização. Se você quer me ajudar, não entra no vídeo, dá o like e sai. Se você for fazer isso, é preferível que não assiste, porque se você entra, dá o like e sai, aquele 1 segundo ele entende que você não gostou. Ele vai entender que você gostou se você viu uma porcentagem maior do vídeo, Uhum. entendeu? Então tem situações que é preferível não assistir do que fazer isso, né? Sim. Outra É. coisa, isso já me falaram pessoalmente, porque tem muito inscrito que eu conheço pessoalmente, que eu convivo pessoalmente, que virou para mim assim, já falou: "Ô, você não tá mais fazendo vídeo?" Eu falei: faço live direto, tô fazendo live direto, tô fazendo vídeo direto, não sei o quê. O ano passado, né, claro, quando eu estava casado, a gente tinha uma rotina, então eu fazia live só de sábado, né, às vezes a cada 15 dias, às vezes eu ficava 2 semanas sem fazer, porque não tinha tempo, você tem uma casa para cuidar, filho para cuidar, tudo mais. Uhum. Mas o que que acontece? Ah, eu chegava, aí o pessoal perguntava: "Ah, você não tá fazendo mais vídeo?" Eu falei: "Tô, ontem eu fiz live." "Ah, eu nem Uhum. vi, não recebi notificação." Gente, se você não recebe notificação, tem um campo. Quando você abre o YouTube para procurar qualquer coisa que você for fazer, você vem aqui, ó, inscrições. No seu celular, deixa eu ver como é que tá aqui no celular. No celular, do lado da sua fotinho de perfil, tem um campo inscrições. Lá vai aparecer todos os canais que você é inscrito. Entra lá, procura o conteúdo, não fique esperando só a notificação. Isso também eu já ouvi de gente que eu convivo. Ah, Sim. professor, somente aluno também, né? Professor, você não está fazendo mais vídeo? Falei, tô. Mas eu não recebi notificação. Falo, quando você assiste, você deixa o like? Não. Eu falei, por quê? Ah, porque eu tenho preguiça, Uhum. eu esqueço. Não, mas o preguiça foi pior. Tô falando sério, eu escutei. Mas não tô culpando só ele. Mas assim, outras pessoas também falaram: ah, meu, eu nem percebo, eu tenho preguiça de dar o like. Pela TV, beleza, porque às vezes algumas TV pode não ter. Eu lembro que essa TV aqui da sala, quando ela tinha suporte para o YouTube, para você dar o like, para você deixar um comentário, era bem difícil, né? Então, quem assiste pela Uhum. TV, beleza, mas
celular, tá ali uma luvinha. Juro, é você pegar seu dedo e fazer assim, ó. Ter preguiça de fazer isso é difícil. Um comentário. Meu, se você não precisa escrever uma epopeia, manda uma carinha, manda uma palminha, só para ajudar no engajamento, para fazer o YouTube entender que tá tendo interatividade com aquele vídeo, entendeu? Que tá tendo o engajamento, a pessoa está se interessando por aquele vídeo. Mas as pessoas não fazem isso. Eu já cheguei a fazer uma enquete perguntando por que as pessoas não participam do chat. Muitas têm vergonha. Eu também entendo. Também entendo. É bom, às vezes, você quebrar essa vergonha e tudo mais. Mas se você tem vergonha de conversar comigo ao vivo, deixa um comentário, deixa uma palminha. Isso ajuda, entendeu? Então, o que que acontece? Sei lá o que que o algoritmo fez agora, que não só canais pequenos, mas também canais grandes, às vezes, estão sofrendo com essa queda, tá? Estão sofrendo com essa queda. Eu não julgo quem vive disso, né? A pessoa fazer um clickbait, alguma coisa, porque ela vive, o salário dela todo mês depende do YouTube, né? Isso daí eu não julgo. Graças a Deus, assim, eu queria que meu salário dependesse do YouTube, porque é algo que eu queria levar para minha vida, eu queria trabalhar com isso. Mas, assim, graças a Deus, como não é, eu tenho o meu trabalho e tenho como me manter, graças a Deus. Não tenho como investir no canal, né? Se eu fosse usar o dinheiro que eu ganhasse no canal, R$ 1, aquela vez que a gente ganhou R$ 5 e pouquinho, até um menino estava me lembrando esses dias, falou, professor, eu fiz uma doação no seu primeiro podcast. Meu, aquele dinheiro lá foi direcionado para o canal também. Então, o que eu recebo para o canal é para direcionar para o canal, né? Aliás, o que eu recebi, né? Porque depois daquele dia eu não recebi mais nada. Mas também não obrigo ninguém, porque também a gente sabe como está a situação, né? Não é todo mundo que pode. Mas se você deixa um like, deixa um comentário, põe uma carinha, aquela cornetinha de carnaval, qualquer coisa, aquilo ali já aumenta o engajamento. Ele vai entender como comentário. E eu sempre respondo. Se a pessoa escreve alguma coisa, eu vou lá e respondo. Se é uma resposta curta, eu mando aquela carinha assim. Se a pessoa mandou a carinha, eu mando outra carinha, entendeu? Para ter a interatividade. Mas às vezes o próprio inscrito mata o canal, entendeu? E às vezes as pessoas falam, eu gosto do seu canal, eu gosto do seu trabalho, mas não assiste, mano. Entendeu? Mas não assiste, não comenta. Quando você vai ver, você faz um vídeo igual aquele do. Eu me arrependi um pouco de ter gravado aquele Dungeons and Dragons. Porque foi 1 hora e pouco de vídeo. Quando você vai ver lá nas estatísticas, o povo assistiu 1 minuto, 2 minutos do jogo. Você não está afim de assistir, mas você quer ajudar, deixa o celular ligado ali no cantinho. Quando você não tiver nada para fazer, deixa ligado passando, só para dar uma ajudinha. Pelo menos para engajar, que aí pode alcançar quem goste daquele vídeo e queira assistir inteiro. Então, por que assim que eu juro mesmo, eu falei até, o Bruno sabe, eu falei para ele algumas vezes, eu estava afim de parar o canal. Tá? Tô afim de parar. Eu não tô mais assim tão afim de abrir mão do meu tempo, ou ficar frustrado quando eu não tiver tempo de não poder fazer conteúdo. Quando eu não tenho tempo, que eu não posso fazer conteúdo, às vezes eu fico frustrado, mano, fico preocupado, porque eu não queria que isso aqui morresse. Mas agora, eu fazendo, me engajando, sempre que eu tenho tempo fazendo vídeo, eu poderia estar jogando outras coisas, me divertindo, fazendo outra coisa, né? Por exemplo, agora é um momento, um dia que os filhos estão com a mãe, eu poderia fazer qualquer outra coisa. Não, eu estou aqui, ó, trabalhando no canal, porque é o que eu gosto, é o que eu quero. Eu não gosto de balada, não gosto de outra coisa. Também nem estou muito em condição de sair, de ir para um cinema. Poderia ir para um cinema, essas coisas, mas não estou em condição de fazer isso, né? Mas poderia estar em qualquer outro lugar. Mas não, eu estou aqui fazendo o que eu gosto. Para mim, balada, beber, essas coisas eu não gosto. Eu quero estar aqui. É isso aqui que eu gosto de fazer. Então eu preciso da ajuda das pessoas para engajar. Se eu não tiver isso, eu não vou mais perder
tempo aqui, eu vou sentar aqui e vou jogar videogame, né? Sim. Tem alguns amigos que queriam que eu entrasse para jogar online, essas coisas. Eu não entro, porque às vezes, assim, ou eu estou fazendo vídeo, ou se eu estou jogando alguma coisa que eu quero jogar, e assim, nem sempre. Eu já não sou muito. Eu sou meio antissocial, então, assim, eu já não sou muito de entrar online para ficar conversando, só conversando, porque eu não tenho nem plus mais. Depois que eu fiz a plus de live, venceu o quê? Em fevereiro do ano passado, e eu não fiz de novo, porque assim, eu não sou muito de jogar online, mas dá para conversar online, mas nem sempre eu tô disposto a conversar, porque às vezes a cabeça tá cheia, eu fiz um monte de vídeo, também cansa isso daí. Então eu quero só jogar quietinho e ficar no silêncio ali, só jogando. Mas eu poderia estar mais tempo para poder dar atenção também para meus amigos, né? Por muitas vezes eu também acabei o que abrindo mão de tempo com meus filhos, né? Porque eu tinha pouco tempo, tinha que cuidar da casa e tudo mais. Aquele tempinho, aquelas 2 horinhas de live que eu fiz, eu poderia estar brincando com eles, mas eu fiz aqui para um dia esse aqui ser meu sustento. E eu percebi que não vai ser, né? Eu percebi que não vai ser. Isso que eu falei, o fim do canal. Isso daqui eu não fiz por polêmica, porque eu sempre odiei, sempre repudiei, né? Isso desde o início do canal, eu sempre falei, sabe aquelas thumb que a pessoa faz o vídeo e põe cara de tonto assim na thumb e faz assim, ó. Igual, por exemplo, sai um jogo lançamento, a pessoa tira a foto assim, ó. Nunca vocês vão me ver fazendo isso, fazer cara de tonto em thumb. Nunca vocês vão me ver fazendo vídeo ao fim do canal só para eu ganhar inscrito. Só para eu ganhar. Engajou. Esse foi um dos podcasts assim que teve maior número de pessoas. A gente chegou a 10 pessoas online, 8 pessoas online aqui. Engajou. Mas não é o tipo de coisa que eu quero fazer, eu não quero apelar desse jeito. Entendeu? Mas eu falei do fim do canal porque se eu perceber que o YouTube não corresponde, e também eu estou vendo que não tem interesse dos inscritos, eu vou acabar, não vai ser isso aqui não é só para polemizar. Eu vou acabar e acabou mesmo. Vou fazer outra coisa, sei lá, o Bruno deu a ideia da gente fazer um canal só para podcast, aí eu vou fazer só isso. Não vou jogar mais nada. O Bruno já me deu ideia, e várias outras pessoas já falaram, por que você não joga Fortnite? Por que você não joga Among Us? Como que é o nome daquele jogo? Parece as Olimpíadas do Faustão. Como que é o nome daquele jogo? É o Fall Guys. Fall Guys. Fall Guys. Por que não joga Fall Guys? Gente, eu fiz o canal, eu nada contra quem faz isso, nada contra, não critico quem faz isso. Mas eu fiz o canal justamente, primeiramente, por eu gostar, né? Disso daqui, e porque eu queria mostrar para vocês outros jogos, porque ultimamente só se fala nisso. Desde que eu fiz o canal, o pessoal perguntar, você joga Fortnite, na época você joga PUBG? Tinha aluno meu, por exemplo, que falava, pô, professor, que você não joga nada e diz que gosta de videogame. Eu falei, gente, existem milhares e milhares de jogos. Foi o que deu um start para eu fazer o canal e mostrar que existe um mundo além desses jogos aí, né? Só que assim, eu não quero fazer o canal para jogar essas coisas, para ficar nichado nessas coisas. Eu poderia, tipo, igual o Bruno fez aí, fez uma live com o filho dele jogando o Lego, né? Lego. Meu filho gosta de Roblox. Eu poderia até fazer uma live, e pretendo fazer uma live com ele, claro, sem câmera, tudo, para preservar ele e tudo mais. Pretendo fazer se o canal continuar, né? Mas assim, não é o tipo de coisa que eu quero. Eu não quero ficar jogando coisas só para chamar atenção, para fazer clickbait, não sei o quê, porque eu sei que eu não vou dar continuidade naquilo. Se eu fizer uma live de Fortnite, eu gostei até. O pessoal falava, eu sempre relutei jogar. Quando eu joguei, eu gostei. Mas se eu for fazer uma live de Fortnite, não vai ser tão assíduo igual foi com o Warzone. O Warzone, na época, eu me apaixonei, eu só parei
porque o Warzone ficou cagado, né? Foi zoado. Mas não é? Ficou horrível, mas se fosse aquele Warzone clássico, até hoje a gente já tá fazendo. Quando a gente começou a fazer live aqui no canal, teve vez de eu e o Bruno lá fazer 2 lives no mesmo dia, né? Eu até cheguei até ficar... Era a época da pandemia, né? E lembra que naquela época o algoritmo também estava derrubando muito canal que fazia muita live, as lives estavam derrubando os canal. Eu até fiquei com medo, eu até falei, Bruno, se a gente ficar fazendo muita live, às vezes o canal pode cair, porque né, live não tem tanta frequência como o vídeo. Lembra? Eu fiquei com essa preocupação na época. Mas também eu não deveria ter tido essa preocupação. Eu não deveria ter me importado, deveria ter feito 10 lives no mesmo dia, quando eu tinha tempo naquela época. Né? E tipo, eu lembro que na época você ganhou uma parte de inscrito também, lembra? Ganhei, você tava, acho que você tava com 300 e poucos inscritos, você subiu para 700 e pouco naquela época. Aí, tanto que eu lembro, mano, aquelas lives eram tão legal. Uma vez eu entrei assim para ver uma live do Resident Evil 2, que tinha os meninos lá, o moleque tava com a bateria. É que eu não vou citar nome, né? Eu sei, tô chamando o moleque, mas eu sei quem é, tudo conheço, tá, pessoalmente. A bateria do celular dele tava acabando, eu tentando terminar o jogo rápido para ele conseguir ver tudo. Assistir. Eu lembro que a bateria, 1% de bateria dele durou meia hora, mano. Foi mais engraçado. E assim, aquilo que era legal. Mas assim, eu de certa forma, quando eu fiz live em janeiro, porque assim, eu fiquei com meu filho, meus filhos uns dias, e nos outros dias não fiquei, eles ficaram com a mãe. Mas foi frustrante ficar. Eu agradeço muito ao Rafão. O Rafão é um que sempre entrou aí nas lives e tudo mais. Talvez ele esteja ocupado. Faz tempo que eu não vejo ele aqui pelo meu canal. Mas um abraço para ele. Mas ele foi muita companhia no canal. Lembra? O Bruno estava trabalhando, eu fazia as lives de tarde aqui. Ele foi acompanhando o canal. Mas muitas vezes também eu não tive companhia alguma. Não tinha ninguém. Eu cansei de fazer live para mim mesmo. Porque nem depois que a live foi gravada, mesmo que a live ganhou um monte de views, igual a minha do Resident Evil 3, que acho que das últimas lives foi uma que bombou lá, que deu 86 views, não teve muito comentário. Acho que nem teve, deixa eu ver, eu vou até olhar agora. Eu acho que nem teve comentário. Mas assim, então, às vezes é frustrante. Eu escutei, isso eu vi também. Gente que cresceu na internet fazendo live para si mesmo, por isso que eu não desisti por muito tempo, né? Inclusive, minha ex-esposa na época mostrou, né, o rapaz lá. Por que eu tiro aqui, ó? O replay do chat não está disponível para esse vídeo, né? Porque não teve tanto engajamento aqui. Né? Se tem uma pessoa, 2 pessoas, eu não deixo o replay do chat ao vivo para não expor a pessoa. E quando não tem ninguém, eu não deixo, porque já aconteceu de gente ter que entrar e comentar: caramba, você faz live para ninguém? Olha lá, 0 comentários. De vir debochar, você faz live para ninguém, né? Não tem ninguém no chat. Então eu comecei a tirar. E o que acontece aqui, ó? A live bombou, não tem nenhum comentário, não tem um parabéns, não tem uma palminha, não tem nada. Provavelmente, muitas das pessoas entraram, deixaram o like, saíram, né? Ou nem deixaram, porque para 86 visualizações, 11 likes é muito pouco, entendeu? Então, o que eu percebo? Foi muito triste esse mês de janeiro, eu fazer live, e juro para vocês, essa primeira live do Tomb Raider, acho que a hora que eu terminei, o Bruno estava chegando do serviço. Mano, eu tava com uma dor na coluna ferrada. E também nessa live do Uncharted. Eu tava com uma dor na coluna terrível, 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 terrível. E também quando eu fiz a do Resident Evil 3. E quem me assistiu foi o Rafael. Quando ele não assistia presencial, ele assistia gravado. Sempre assistiu. Gravado. Mas assim, tem muita gente. Ó, a segunda live. Eu fiz 2 horas e 32 aqui. 14 views, né? Então, dói as costas, cansa. Às vezes eu fiquei com o olho ardendo aqui, porque eu preciso usar óculos para jogar, mas eu não uso. Quando eu estou fazendo live, principalmente, porque fica o reflexo da TV no meu óculos,
E sei lá, a pessoa não tá me vendo, ela tá vendo o reflexo da televisão no meu óculos. Então eu fico sem óculos. E eu não tenho costume de usar óculos em casa, nunca consegui usar. Então, meu, isso me deixou muito, muito triste. Ficar fazendo conteúdo para ninguém. Entendeu? Porque, assim, sei lá, talvez mais pessoas me assistam e tudo mais, mas só, como eu só tenho esse feedback, às vezes por quem comenta, né? É. E dá para contar nos dedos. Alguns eu sei até o nome das pessoas que assistem. Então, por isso que eu tava querendo parar. Porque, mano, eu cansei de fazer live para mim mesmo. Sério, cansado de ficar aqui falando com as paredes. E agora sim, uma dica que eu dou, gente, isso foi a minha parte. Mas, gente, sabe o que é frustrante? Agora vai uma crítica. Tem muitos canais que eu gosto e alguns até sumiram, pararam de produzir conteúdo, porque assim, vem aqui e reclama. Posta o vídeo, sabe esse vídeo, esse tema, fim do canal, mas ele não vai acabar com o canal dele, ele tá fazendo isso só para assustar o povo e o povo entrar. Sim. Mudanças para salvar o canal. Mudanças para isso. Não sei o quê. Cara, eu gosto muito de vocês que fazem isso, mas acho que eu tenho que criticar. Vocês não sabem como é. Vocês devem saber que algum dia seu canal de vocês foi pequeno, mas vocês não sabem como é frustrante. Às vezes você abrir uma live e não tem ninguém te assistindo, ninguém deixar um comentário depois que assistir gravado. E às vezes eu vejo vocês reclamando com 30 pessoas na live, 60 pessoas na live, 100 pessoas na live, 500 pessoas na live, tá reclamando? Para com isso, mano. Para de reclamar, velho. Para de reclamar, valoriza teu público. É por quê? Porque não tá entrando dinheiro? Se você vive disso, eu entendo. Agora, se você não vive e vive falando por aí que tem seu trabalho, não depende do canal, meu, vai lá jogar, conversar com seus inscritos, não sei o que, o pessoal tá sentindo sua falta. Agora, eu sinto falta de gente que me assista. Agora, vocês chorando de barriga cheia aí, com 60 pessoas assistindo e comentando na live, interagindo com você, quisera eu ter isso, mano. Quisera eu ter isso. Eu agradeceria, ó, dobraria meus joelhos no chão e agradeceria a Deus se eu tivesse 10 pessoas todo dia que eu fizesse live conversando comigo ali direto. Porque às vezes eu fico falando, eu segui dicas assim de outros canais, tipo, você tá fazendo uma live e não tem ninguém te assistindo, continua falando, fica comentando sobre o jogo, porque quem for assistir gravado vai interagir muito, vai se sentir muito mais à vontade do que vendo você jogar quieto. E podem ver, nas lives que eu fiz, teve alguns pontos que eu comecei a jogar quieto. Porque era um negócio assim que antes não me incomodava, o canal estava alcançando, o pessoal assistia gravado. Muita gente não comentava, mas tem muita gente que me assiste que eu conheço pessoalmente e fala: aconteceu isso, aconteceu aquilo. E eu sempre falei, gente, deixa no comentário lá. Vocês podem me falar pessoalmente, mas deixa no comentário lá para dar uma ajuda no engajamento do canal. Então, ó, literalmente, se você tem um canal que você tem, você não ganha dinheiro, esse canal não te sustenta, não sei o quê, mas você tem 60 pessoas te assistindo, não para, mano, continua, para de chorar de barriga cheia, mano. Eu acho que quem tem que vir aqui na internet chorar, sei lá, só expressão, né? Que eu não vou chorar por causa de um canal de YouTube, chorar por causa de videogame nem nada. Mas quem tem que ficar de chororô somos nós, canais pequenos, que às vezes a gente abre live para ninguém e não tem ninguém assistindo. Acho que a gente Sim. sim tinha direito de reclamar. Agora você abre uma live aí, se você tiver 15 pessoas te assistindo, interagindo até o final da sua live, agradeça, mano. Não fica depois reclamando, falando que vai acabar, porque eu não quero, porque não sei o quê. Não, mano, agradece, porque a gente quer te assistir, quer assistir vocês, né? O Bruno sabe, o Bruno começou o canal dele agora, ele também passa por isso, não é? De às vezes você vai fazer uma Oh, live e vixe. não tem ninguém te assistindo, né? Nossa, é. Então, Às vezes fica o
Eu tenho mais de eu deixo mais de um perfil que eu tenho aqui para assistir, porque é para criar aquele engajamento, né? Isso, é engajamento Só que inicial. inicial. Só que é isso que nem, se você pegar aí, ó, eu até me assustei, eu fiquei me espantado, porque assim, meu canal é pequeno. O Alisson tem quanto? 1.231 Cinco anos. inscritos. Não, você tem 5 anos de Amanhã, canal. não, amanhã vai fazer 6 anos. Amanhã vai fazer 6 anos de canal. Eu tenho, não querendo me vangloriar, mas eu tenho mais visualização que o Alisson. Entendeu? Eu tenho. Se eu abrir aqui agora, é porque eu acho que o YouTube está com alguma bugada. Mas quando eu entro no estúdio, mostra que eu estou com 168 mil e poucas visualizações. Né? Para 366 inscritos, que eu ganhei hoje mais 2 inscritos. Mas eu vejo a mesma coisa. Tipo, lá no comecinho, tipo assim, eu sempre tinha. Lançava um vídeo, vamos supor, hoje, no outro dia, eu já tinha pelo menos aí 10 visualizações. Entendeu? E depois de tantos dias, vamos supor, 2, 3 semanas, aí chegava a 20, 30 visualizações. Eu sei que os últimos vídeos que eu lancei, vídeo, não shorts, tá? É só vídeo mesmo. Ó. Vou pegar os 8 últimos vídeos que eu lancei. O que tem mais visualização é o do F0 do Game Boy. Deu 28. O segundo é o da atualização que eu falei lá, da atualização do 4.92. O que eu lancei ontem do Streets of Rage tem 9. É o mais recente. Então eu vejo o que está acontecendo. Então, tipo assim, eu vejo assim, o pessoal assiste, tem pessoas que assistem. Só que eu tô vendo que a pessoa também entra nesse meu negócio, não deixa o like. Quando eu falo, a gente pede o comentário, é isso que o Ars falou, você não precisa comentar e escrever um texto. Coloca uma carinha, um emoticon, qualquer coisa lá, só para dar o engajamento, só para ajudar nisso. Não precisa criar texto, não precisa criar nada. Né? E é aquele negócio, você está conhecendo o canal, só se inscreve, mesmo que você não queira assistir. Às vezes eu até brinco o pessoal que eu conheço, assim, que eu peço às vezes para se inscrever, para eu ganhar inscrito, para eu bater a meta. Eu falo, só se inscreve, mesmo que você não vai assistir, só se inscreve, só para eu ganhar pelo menos o inscrito. Porque eu ganhando pelo menos o inscrito já vai me ajudar, porque eu sei que eu ganhando o inscrito também vai ter uma relevância. Entendeu? E entra nesse mesmo negócio. Eu vejo muito youtuber, tipo, o cara grande, vamos supor. Eu não vou falar grande, porque o grande para mim é aqueles que tem milhões, mas vamos supor, o cara que é um pouco maior que a gente, que tem mais de 50 mil inscritos. Eu vejo muitos que é assim, tem 50 mil inscritos e tá lá, faz seu vídeo, ganha suas visualizações, reclama de vez em quando, nem a gente está reclamando aqui, falando que falta, né, tem o problema do YouTube entregar, né? Mas tem cara que às vezes o vídeo tá lá, tá bombando com 3, 4, 5 mil visualizações, tipo, de um dia pro outro, e o cara tá falando, é porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Eu entendo até do cara viver do YouTube. O cara, viver do YouTube. Viver do YouTube, eu sei que o cara tem que mesmo falar, pedir, né, chorar, seja lá o que for. O que o pessoal entender. Fazer assim, beleza, porque o cara vive. Ele vive daquilo. Mas quando o cara tem que nem no nosso caso, a gente não vive do YouTube, a gente tem que trabalhar. Eu estou num momento aqui que eu estou sem trabalho, né? Eu tô desempregado. Mas tô aqui fazendo meus videozinhos, né? Mas se isso aqui se tornar, eu não quero se tornar o principal. Eu quero fazer para esse pelo menos ser um complemento, ou pelo menos para pagar os jogos. Porque o ruim é que nem eu e o Alisson, que temos filhos, temos a nossa família, né? Temos esposa. Meu Alisson não tá mais casado, mas ele tem os filhos. Eu tenho filho, eu tenho esposa, né? A gente tem que dar prioridade para outras coisas.
Às vezes a gente coloca aqui um joguinho, por exemplo, que nem o vídeo que eu fiz aqui do Marvel vs Capcom, né? Deu 11 visualizações a segunda tentativa lá que eu fiz lá de desafio. É o jogo que a gente consegue pela internet. Uhum. Mas vamos supor, se a gente fosse jogar hoje, qual que é o jogo que hoje está no momento aí? Ai, caramba, qual jogo? Deixa eu ver agora. Ah, vai, um Silent Hill 2 Remake aí. Silent Hill 2 Remake. A gente precisa ter o Play 5. A gente não tem o Play 5. Não tem condição de comprar o Play 5. Nunca estou dizendo que eu quero que, vamos supor, eu fazer uma live aqui, o pessoal me doar 3, 4 mil reais aqui. Eu não estou querendo que o pessoal me doe para eu comprar um PlayStation 5 de uma vez, assim, numa live. Entendeu? Eu falo assim, porque a gente coloca lá, você quer apoiar, quer pôr alguma coisa, quer dar. Se você puder, se você quiser, se não for te fazer falta, se quiser fazer uma doação, faz. Se você não pode doar, não tem condições, que nem eu também gostaria de doar para outros youtubers que eu assisto, eu gostaria de ser membro. Mas eu não tiro do que eu tenho aqui para fazer isso, porque eu tenho as coisas prioridades. Então, o que eu faço com o cara? Eu comento, eu dou like. Aí, se é um canal que eu conheço novo, que eu achei interessante, eu me inscrevo. E eu já cansei, tipo assim, ó, já peguei vários inscritos que apareceu aqui para mim, que às vezes o cara fez o canal o mês passado, tá com 3, 4 vídeos lá. Uhum. Aí eu falei, não, vou dar uma moral pro cara, o cara se inscreveu no meu canal, vou me inscrever também. Mas por que não? Às vezes o cara tem 5 lá, por que eu não posso lá chegar lá e ser o sexto? Porque às vezes ser do sexto para ele vai dar um engajamento para ele conseguir mais 5 lá depois. É. Entendeu? Eu acho que, vamos supor, que nem a gente que é pequenininho, a gente tem menos de 1.000, menos de 2.000, menos de 5.000. Eu acho que a gente devia se juntar um e se inscrever no canal do outro, sabe? Isso se quiser também, né? Mas eu acho que assim, para se ajudar, um se inscreve no canal do outro, um assiste o canal do outro, que é o que eu faço aqui, eu e meu irmão. A gente Mas, pega aqui, ó, a gente se assiste, para a gente já dar aquele engajamento já de um do outro, a gente se assiste se ajudando, né? E a gente podia fazer com outros pequenininhos também. Não, e outra, o que acontece? Eu também nunca me neguei a ajudar ninguém, não. Eu, muito pelo contrário, Eu também. no início do canal, ajudei muita gente, também tomei muita rasteira, né? Tipo, de eu compartilhar aqui e ali e a outra pessoa fazer uma hashtag só no nome do meu canal, tipo, sabe? Mas. Lembra que tinha os barão do YouTube, né? Os barãozinhos Então, que às vezes nem tinha muito inscrito, tinha aqui 5, 10 mil inscritos. Você achava os grandão e ainda falava que a gente tinha que chamar eles de chefe, né? ah, não, teve esses aí também. Patrão. Teve esses negócios aí também, mas que eu tive, que infelizmente teve muita gente, como eu sempre falei, teve muita gente boa que eu gosto demais, mas infelizmente por conta das pessoas ruins eu tive que cortar praticamente todo mundo, porque foi uma perseguição terrível. Mas o que acontece? Mas vocês que já são um pouco mais conhecidos na internet aí. Teve uns aí que me ajudaram, que foi gente boa que eu conheci até pessoalmente, mas tem outros, meu, não é questão que a gente, sei lá, tá mendigando nem nada, é que a gente se inspira em vocês. Então eu pergunto, o que custa? Sei lá, você tem 30 mil inscritos, você tem 70 mil inscritos, o que custa você pegar uma pessoa que sempre comenta nos seus vídeos, tudo mais, sempre está participando, clica lá no canal dele, mesmo que você não goste do conteúdo dele, mas às vezes você viu, é de jogo, é do mesmo nicho que o seu, compartilha, porque às vezes você compartilhar, se um dia essa pessoa ganhar um dinheiro, ela vai poder, aliás, nem dinheiro, se ela vê que o canal dela está sendo divulgado, está sendo ajudado, vai inspirar ela a tentar aumentar mais a qualidade, né? Eu, por exemplo, eu acredito que a qualidade dos meus vídeos eram, assim, dentro do que eu tinha, era muito boa. Eu fazia review, essas coisas. Eu tentava ser o mais perfeito com o que eu tinha. Só que depois, por falta de tempo, né? Infelizmente teve muita influência externa, influência de pessoas, de situações que fizeram eu ter que parar de ficar fazendo vídeo, ficar muito tempo sem fazer vídeo, não sei o quê, né?
Enfim, nem vou entrar em detalhes que eu já fico até um pouco com raiva. Mas o que que acontece? Quando eu vi que a relevância do meu canal foi diminuindo, eu não tinha tempo de gravar narração, eu não tinha local para gravar narração, né? Então eu comecei a fazer vídeos sem gravar, sem falar nada, sem usar minha cara nem nada. Aí eu vi que as views subiram. Quando eu consegui uma câmera, eu comecei a voltar a falar, as views caíram. Aí eu gravei sem câmera, aí caíram mais ainda. Aí eu voltei com a câmera e caiu mais ainda. Entendeu? Então, assim, às vezes, se você ajuda, não é que a gente tá. Pô, você não é rico, vocês não são ricos, não ganham dinheiro com o YouTube, beleza, mas vocês têm relevância. Vocês têm, sei lá, uma network, vocês têm um monte de inscritos, vocês abrem uma live, o mínimo de pessoas que entra é 50 pessoas. Entra nesses canais menores, divulga, não custa nada. Fala, ó, gente, tem um canal novo aqui, compartilha ali. Não. Muitos desses entram e falam, ah, gente, compartilha, deixa o like, não sei o quê, mas não faz o contrário. Tem muita gente que assiste só canal de fora e reclama do que aqui no Brasil no videogame não tem relevância. Então, gente, ajuda mais pequenos, ajuda, porque vai inspirar. Vocês não gostam de videogame? Vocês não querem que isso se torne uma cultura? Não querem que o videogame seja melhor visto pela sociedade? Eu sei o que é frustrante, eu acho engraçado, por exemplo, às vezes, sei lá, no horário de almoço, eu pego, vou jogar um pouquinho, é chato a pessoa chegar para mim, vício, hein? Já tá jogando? Cara, eu nunca bati na minha mãe para pegar dinheiro dela para comprar jogo, eu nunca roubei o botijão de gás do meu vizinho para comprar jogo, eu nunca fui roubar na Cracolândia para comprar jogo, então eu não sou viciado em videogame. Quer dizer, se eu tivesse todo dia lendo um livro, ninguém ia me chamar de viciado em videogame, ia me chamar de leitor assíduo. Ai, como ele é leitor. Ai, leitor. Desculpa, para mim, eu aprendo mais jogando do que lendo. Sempre falei isso. E na verdade, eu também falo, porque a leitura tem a sua relevância também. Mas eu falo isso para impactar, para cutucar as pessoas. Porque se eu estivesse lendo, ninguém ia me chamar de viciado em livro. Ia me chamar de leitor assíduo. E eu não sou um viciado, mano. Se eu ficar sem jogar, eu não vou passar mal. Eu não vou ter abstinência. Entendeu? Então, dói, mano. É chato isso daí. Agora, se você quer que o videogame seja mais aceito pela sociedade, ajuda também os outros canais. Não fica só nesses clubes do Bolinha, onde parece que só quem tem mais de 30 mil inscritos, quem não sei o quê, quem tem mais de 20 mil inscritos. Ajuda também, mano. Fala, não, faz igual. Teve uma pessoa que, quando eu participei da live, o cara me ajudou, me divulgou e tudo mais, né? E teve vez de assistir. Então, meu, foi muito legal. Isso foi muito legal. Então, faça isso. Você quer que o videogame se popularize, que isso daqui seja uma cultura no nosso país? Ajuda os canais pequenos que estão fazendo, ajuda a gente, ó. Pega lá, copia um link, ó, conhecendo canais. Divulga, mano. Eu queria muito ter relevância no YouTube para fazer isso. E mesmo não tendo, já ajudei muita gente, mano. Não me custou nada. Não me doeu. Mas agora, eu não vou ajudar. Ah, porque eu não divulgo o canal. Ah, é proibido divulgar canal aqui. Claro, é chato o cara chegar na sua live e ficar mandando link no comentário. Ah, se inscreve no meu canal. Não, conversa com o dono do canal, né? Sei lá, isso daí é chato, isso aí sim é chato de fazer. Eu também não gostava, mas agora a pessoa vir conversar comigo, sei lá, manda um direct, ó, conhece meu trabalho aí, mas eu já mandei direct para uma pessoa aqui, tipo, juro para você, ele mostrou um jogo de Fórmula 1, aí eu peguei, na hora, eu copiei o link e falei, ó, fulano, eu já fiz vídeo desse jogo no meu canal, porque ele falou no vídeo que ele não conhecia. Eu já fiz vídeo no meu canal. Só que, pelo amor de Deus, eu não tô aqui para ficar divulgando meu trabalho. Eu quero que você conheça o jogo.
É para você ver o jogo, não é para divulgar meu trabalho, não, nem não. Se você gostar e quiser divulgar, beleza, mas a minha intenção não é essa. A pessoa me ignorou. E é uma pessoa muito carismática dentro do mundo do retro game. É uma pessoa muito carismática. Não respondeu, visualizou e não me respondeu. Não me respondeu. Tipo, me ignorou. Então, mano, como é que infelizmente. aí você chega chorando, meu canal tá morrendo, não sei o quê, e você tem 60 pessoas te assistindo na live, agradeça, mano. Seja grato. Se você não precisa viver disso, seja grato. Isso eu falo para todos, mas para mim é uma crítica construtiva para a gente manter o videogame vivo, entendeu? Uma crítica construtiva, ao meu ver. Né? Se alguém se sentiu direcionado, quiser comentar, por mim, comenta. Beleza. Mas para de ficar chorando na internet aí, falando, é porque meu canal tá morrendo, não sei o quê, e você tem 60 pessoas te assistindo. Para de ficar choramingando desse jeito. Por quê? O que eu entendo? Você está fazendo isso não é porque você gosta do seu público, não é porque você gosta de jogar, é porque você quer ganhar dinheiro com isso, ficar rico com isso só. A hora que você ficar rico, você não responde em chat, né? É isso. Porque se você ficar choramingando para ficar crescendo, né? Eu vejo que o seu intuito não é agradar seu público, é você ser grande e criar uma renda financeira enorme. Eu também queria, mas só que eu quero fazer isso atendendo meu público, né? Então ajude a comunidade retro game a crescer, ou a comunidade game em geral crescer, entendeu? Ajuda, divulga, mano. O que custa? E para de chorar porque só tem 60 pessoas te assistindo. Agradeça. Porque quantas vezes a gente não entra aqui e tem 0 pessoas, é frustrante. Então, por isso que eu queria parar. Queria parar porque, assim, antes, também porque ficar dividindo, às vezes, o tempo dos meus filhos, da família que eu tinha, ficar se dividindo assim, né? Hoje, eu tenho um tempo com eles e depois eu tenho um tempo sem. Nesse tempo sem, eu preciso descansar, preciso limpar minhas coisas, as minhas coisas, e muitas vezes eu deixo de fazer para fazer vídeo para manter o canal. Aí eu pego, separo ali, né, o vídeo do Exterminador do Futuro que eu fiz, tem 24 minutos o primeiro episódio, mas fora ainda meia hora, 1 hora que eu passei editando. Eu podia estar fazendo outra coisa. Podia estar descansando, podia estar jogando, fazendo algo por mim, poderia fazer uma caminhada. Eu preciso fazer caminhada, questão de saúde, preciso fazer caminhada. Não faço, eu abro mão para ficar aqui criando conteúdo para quem ninguém me assistir. Então, por isso, vai depender, o que eu digo? Vai depender de vocês eu continuar ou não, não vai depender mais de mim. Se eu ainda tenho alguns vídeos, eu estava querendo gravar, né, como eu acho que eu falei no início da live, que eu estava querendo gravar o Homem-Aranha do Sega CD, que eu fiquei treinando, por isso que eu não dormia. Aliás, eu acordei de noite, não consegui dormir, fui jogar. Falei, vou treinar esse jogo para depois eu gravar o vídeo. Não sei se eu vou gravar. Não sei se vai valer a pena eu, né, abrir mão do meu tempo para gravar. Então, eu tenho uma série de vídeos ainda gravados, acho que eu devo ter uns 7, 8 vídeos, eu acho, gravados. Eu vou lançar eles. Mas nesse período, eu não vou gravar mais. Se eu ver que não está tendo alcance, eu simplesmente, vocês vão ver, acho que eu nem vou anunciar nem nada, simplesmente vocês vão ver que não vai ter mais conteúdo. Aí eu vou fazer outra coisa, vou ver o podcast, aí focar no podcast. Se eu for fazer live, eu vou lá para outra plataforma, estou pensando em ir para outra plataforma, porque aqui não tem alcance nenhum. Alguma coisa com videogame eu ainda quero fazer, mas não vou mais abrir tanta mão do meu tempo assim. Eu vou descansar, eu vou jogar, eu vou, sei lá, escrever minhas coisas, vou desenhar, né? E vou fazer isso. Porque eu sei que fazer vídeo não vai estar atingindo ninguém. E é isso, depende de vocês eu continuar ou não. Eu não fiz isso só para chamar atenção. Eu realmente vou parar se eu ver que não tem algum retorno. Porque muita gente fala, te juro,
muitas pessoas falam, que eu conheço pessoalmente, eu gostei, eu gosto do seu trabalho. Mas, mano, não deixa o comentário, não deixa o like. Falar que tem preguiça de deixar um like, mano. Esticar o dedão e deixar um like. Então, não, sei lá. Talvez não seja Ia estar sinal logo que vê. embaixo do vídeo, né? Entendeu? Então as É logo pessoas embaixo do cobram, vídeo. mas elas não fazem também o passo a passo para poder receber o vídeo. Entendeu? Uhum, Então, simplesmente eu vou parar, eu vou cuidar da minha vida, vou auxiliar o Bruno nos bastidores, né? Sei lá, uma edição, alguma coisa que uhum. ele precisar fazer, eu auxilio ele nos bastidores, essas coisas. E, sei lá, a gente continua o podcast num novo canal. Eu pensei em mudar o Uhum. nome do canal, não lancei a enquete, porque eu estava lendo algumas coisas a respeito de mudança de nome do canal. E aí vai estar ligado ao URL do canal, né? Que é aquele @gameplay adventure 1. Teria que mudar, seria um trâmite um pouco difícil, e seria mais difícil ainda de me encontrar, pelo que eu entendi. Então, por isso que eu nem lancei a enquete de ideias aí de nome novo para o canal. Então eu pensei em criar um canal só de jogo de luta, né? Sei lá, que é o que eu estou mais fazendo, é vídeo com uma ficha assim, que é uma brincadeira que eu e o Bruno faz aí, a gente fica tentando zerar às vezes alguns jogos com uma ficha. Ele faz um vídeo, eu vou lá faço outro, né? Uhum. Então, mas vamos ver. Eu vou lançar esses últimos vídeos nos próximos dias. Se não tiver, então sinto muito, porque é sinal que as pessoas então não querem mais saber do meu trabalho, né? Porque, sei Sim. lá, mano, não custa nada. Entra na página de inscrição, deixa o like, deixa uma palminha lá de comentário. Acabou, só isso, mano. Agora, se quiser fazer É. também uma doação, será bem-vinda e será direcionada ao canal, a menos que meus filhos precisem de alguma coisa. Se meus filhos precisarem de alguma coisa, claro que eu vou utilizar, mas o foco Uhum. principal é direcionado ao canal. Mas é Sim. isso, é o que eu tinha para falar. É, não, é isso mesmo, né? Que nem o meu é pequenininho, eu comecei agora, comecei em agosto. Eu sei que, tipo, demora para um canal acontecer, né? Mas é como eu disse, eu me espantei por ter chegado na quantidade de visualização que o canal tem, né? Então, pouco tempo, né? É claro que eu mesclo com vídeos e shorts, né? Eu não tenho só vídeo. Eu acho que vídeo, se o pessoal ver, eu tenho bem poucos vídeos, tenho algumas lives e tal, né? Mas aí eu coloco também alguns shorts, porque eu sempre acho alguma coisa bacana e eu quero compartilhar com vocês também, né? O Somente coisas Shorts me engraçadas. ajudou, o Shorts me ajudou a chegar nos 1.000 inscritos, mas Sim, então. depois de um tempo não veio também mais inscrição pelo Shorts. Vinha É, visualização, tal, vem, beleza, uma mas coisa que eu percebi, que nem uma coisa que eu percebi, ó. O meu agora tá com 300, eu ganhei mais 2 inscritos. Obrigado aí para quem se inscreveu no meu canal aí. Mas ó, era para, se eu for pegar bem aí, desde quando eu comecei até hoje, não era só para eu ter 368, era para eu ter aí pelo menos uns 400 inscritos hoje. Que é uma coisa que eu percebi muito. Vamos supor, eu cheguei, acho que há 2 semanas atrás, eu cheguei a 364, né? Aí caiu para 361, 360, 359, e agora subiu de novo, 368. Até fiz um shorts falando pro pessoal, o pessoal olha, vê se as inscrições estão ficando aí e tal, né? Porque eu ouvi falar que o YouTube às vezes desescreve as pessoas dos canais, aham, né? Somente quando o isso canal já parece que, aconteceu sei com o lá, perfil meu mesmo. Já aconteceu com o perfil então, meu. entendeu? E o que eu ia falar? No Instagram era para eu ter 1.000 pessoas, era para ter 1.000 seguidores no Instagram. Uhum. Mas aí, tipo, o meu Instagram chegou uma vez, chegou a ter um pico de 600 seguidores, 600 e poucos seguidores, e não sei, de uma hora para outra caiu 30, assim, ó. Como se, Uhum. tipo, se os 30 tivessem deixado de seguir. Ou o Instagram que faz isso também. Simplesmente vai Então, lá e eu poda o lembro pessoal. quando eu lancei meu primeiro shorts, que foi a chifrada da vaca que eu tomei lá no Resident Evil 4, eu tinha 714 inscritos. Ó, para vocês verem, né? Nem, não é uma regra para todo mundo, mas eu sou assim.
Às vezes eu sou aficionado, talvez pelo meu TDAH, eu sou ficcionado em data, em número. Eu sou muito ruim de conta, mas às vezes eu lembro datas, eu lembro a sala e o nome da professora que me deu aula na primeira série. Mas assim, quando eu fiz meu primeiro short, eu tinha 714 inscritos. Acho que eu fui para 1.000 inscritos em 2 meses quando eu comecei a fazer o shorts. Então você vê aí coisa de 300 inscritos mais ou menos em 2 meses. Foi muita coisa. Aí depois parou. Aí agora ele está em 1.231, ele deu uma agora 1.232 com o Marco Lima. Não sei se o outro menino lá se inscreveu ou já era inscrito, vontade de dormir se ele se inscreveu. Depois tinha o quê? Gabriela Moraes ali. Então, talvez tenha subido um pouco mais de inscrito. Mas eu procuro sempre lembrar, porque para mim é importante. Para mim é importante. Quando alguém me pergunta, eu falo, eu sei exatamente quantos inscritos tem, né? Eu até falo, por exemplo, na escola eu falo para vocês, veem como eu me importo com vocês. E realmente eu me importo, entendeu? Às vezes, o que eu não me importo, às vezes, é me sentir obrigado a viver pelo canal mais, porque eu já fiz muito isso e me fez mal. Então, por exemplo, a semana que eu posso fazer vídeo, e mesmo que eu tenha vídeo gravado, eu sinto que eu devo postar, aí eu posto. Aí a semana que eu sinto que eu não devo postar, aí eu não posto. Entendeu? Mas porque eu já me cobrei muito e, já fez mal para mim de ficar me cobrando com rotina de canal. Mas eu sempre estou fazendo. Eu tenho amor pelo que eu faço. Muito amor. Quem conhece sabe o quanto eu gosto desse canal. Né? Então é isso. Né? Mas aí você vê, por exemplo, como que está o alcance dos shorts. O Bruno, ele lança shorts direto. E às vezes ele pesca 2, 1, depois vem 3 inscritos. Eu peguei uma fase, mano, que eu postava um short, eu ganhava 50 inscritos, mano. Num shorts. Entendeu? Então agora nem isso. Os vídeos não tá chegando a 15 visualização. É triste. É triste, entendeu? Então é isso. O que eu tinha para dizer era isso. Minha bunda já tá doendo, porque eu tô sentado na cadeira de madeira, mano. Você acredita? Olha, isso que. Você acredita que eu nem me liguei de pegar a minha cadeira? Eu sentei na cadeira de madeira aqui, nem me liguei de pegar a minha cadeira do. Ô, louco. Eu nem me liguei. Então. É que, né, eu faço meus vídeos assim, eu faço eles mais simples. É que você é um ou outro que eu ponho uma edição a mais, tal, mas é tudo assim, jogando direto, para não ter corte, não ter nada. É só quando que nem quando eu tava fazendo cortes do Fortnite, aí eu colocava uma firulinha ali, cortava umas partes aqui e tal, né? Porque assim, é trabalhoso você fazer isso. Você imagina assim, é claro que os canais grandes têm pessoas para fazer isso, né? Os caras já ganha dinheiro para poder contratar outras pessoas para fazer as edições. Mas a gente que está começando aqui, a gente grava, faz roteiro, aí a gente tem que jogar o jogo, né? Além de jogar o jogo gravando lá, tem que fazer o roteiro, ver o que vai falar, tomar cuidado se o som vai estar bom, isso e aquilo, editar, para depois coisa, que nem eu. O pessoal aí que vê aí meu canal, todas as minhas thumbnails, eu sempre tento colocar algum personagem relacionado ao jogo e como sapo. Pode ver, se você abrir lá, vocês vão ver. Vai ver que nem o do Street Fighter EX aqui, eu fiz um Ken sapo. Né? Eu fiz que nem tem um do Master System que eu coloquei aqui, alguns jogos que eu joguei na infância, que tá o Sonic com os sapinhos do lado. Então eu sempre coloco personagens, alguns aqui, se vocês pegarem aqui, ó, Fortnite eu fiz um sapinho com um tema de Fortnite. Eu fiz acho que uns 2, eu acho, 1 ou 2. Então eu tento fazer tudo personagem. Fiz aqui o Wolverine, o Ciclope, né? Ele sendo como se fosse sendo um sapinho, porque eu quero que tudo que eu fizer aqui tenha a cara do canal, entendeu? Então, para eu fazer isso, eu tenho que ir pedir que nem é tudo feito em IA, então eu tenho que pedir para uma IA
construir um personagem. Vamos supor que nem eu tenho do Star Wars de luta lá que eu coloquei. Eu pedi para fazer um sapo Jedi. Aí saiu lá o sapo Jedi, eu coloquei. O do X-Men vs Street Fighter, eu pedi um sapo vestido de Wolverine. Saiu lá e eu pus. Eu tento personalizar o canal dessa forma, entendeu? Para ser uma coisa diferente. Né? Então, no entanto, que até o Frog em si, eu coloquei porque uma que minha esposa gosta, né, de sapo, né? E o Joshua gostava também do Crazy Frog, né? Ele sempre assistiu os videozinhos de música dele. E porque eu achei interessante, vi que não tinha muitos canais com nome Frog, né? Acho que são poucos canais. Aí eu decidi fazer um com a minha cara ali mesmo. Com a minha cara não, com o meu alter ego. Eu fiz um alter ego ali praticamente pro canal. Entendeu? Porque eu quero fazer uma coisa que seja diferente. Né? Quer ver e eu quero como tentar, sim. Quer ver como dá trabalho? Esse vídeo aqui, o House of the Dead, ele tem 5 minutos e 18. O processo de captura, processo de escrita, ele foi um dos vídeos que eu mais me dediquei na edição. De escrita do roteiro, né? A edição e tudo mais, assim, eu acho que eu levei ele umas 10 horas aí chutando baixo. Tanto que eu demorei, depois de tudo que eu aprontei, para montar o vídeo, eu acho que eu levei uns 2 meses de coragem para editar. Para criar coragem para editar. Porque eu sabia que ia dar muito trabalho. Mas acho que foi quando eu comecei a editar ele, se for juntar tudo, todo o processo, deu umas 10 horas de trabalho. Umas 10 horas de trabalho. Entendeu? Ele até que rendeu bem, ó, deu 154 views. Assim, eu fiquei muito, muito feliz com esse aqui, com esse vídeo aqui. É um dos vídeos assim que eu mais gostei de fazer, mais divertido assim que eu fiz. Esse próprio mesmo do Exterminador do Sega CD, que eu tô lançando série, ele também, eu acho que foi por aí, acho que foi umas 5 horas de trabalho, mais ou menos. Mano, os do GTA Clássico. Os do GTA Clássico. Esse aqui, ó, o primeiro tem 7 minutos. Né? O terceiro, que é do GTA 2, tem quase 10. Você imagina. Esse aqui, mano, eu acho que eu levei umas 12 horas para fazer cada um desses vídeos, mais ou menos. Só para montar essa thumb aqui foi quase 1 hora, entendeu? Então, imagina. Você imagina a dedicação que é para fazer, né? Então, eu entendo, né? É necessário, gente. A gente que é pequeno cobrar, assim, né? Pedir, solicitar que você nos ajude. O meu primeiro vídeo, só o meu primeiro vídeo que deu mais de 100 views. Meu primeiro vídeo deu 158 views. Até hoje. Né? Nenhum. Acho que a maioria aí, tipo, acho que só tem, deixa eu ver, tem o do PS Vita que passou de 60, né? O resto é tudo abaixo de 50 views, 60 views. Então, eu costumava fazer, pelo menos, às vezes o mínimo de views era 45, essas coisas, né? Chegou uma hora que tava raro ter menos de 30 views. Agora, mano, não consegui 15. Então, é claro que o meu canal não vou ficar só nisso, né? Também eu pretendo fazer outras coisas, pretendo fazer react, eu pretendo fazer dica de livro, dica de série, dica de filme. Eu não vou ficar só nesse filme recente. Não, vou pegar filme antigo que eu assistia quando era criança. Vou pegar séries da época de criança, séries que assisti agora também. Mostrar um pouco do que eu tenho de coleção de gibi. Depois, alguns livros de livros que eu tenho da coleção. Quero mostrar umas coisas diferentes. Quero ir em lugares assim, tipo, que nem eu lembro que eu estava te falando de um brechó, da gente ir num brechó, não, num sebo, ver se consegue também criar conteúdo para
às vezes achar comprar alguma coisa, Uhum. entendeu? Fazer umas coisas assim também, Então, e né? isso demanda, às vezes demanda dinheiro. Ó. No ano de É. 2023, que eu fui em evento, que eu Uhum, peguei jogo de lançamento, essas coisas, se for fazer a soma de tudo que eu gastei em 2023, só com o canal ao longo do ano inteiro, eu acho que na conta deu acho, quase R$ 2.400 no ano de 2023 todo, gastando aos uhum, poucos. Né? Teve o evento do Canal 3 que não foi barato, porque eu também não fui sozinho, teve alimentação, uhum, essas coisas. Tudo isso daí, eu lembro que no final de 2023 eu cheguei, acho que eu fiz uma postagem, acho que no Instagram, depois eu apaguei, que eu uhum, falei, mano, eu gastei quase R$ 2.400 de investimento no canal e não tive, tipo, nenhum retorno uhum, em visualização, só quero visualização, né, sim, reconhecimento, essas coisas assim. Não tive uhum. retorno nenhum, então você imagina. Agora, se ao longo desses 6 anos, quanto que eu não já gastei com esse canal e eu poderia ter feito, acho que outra coisa. Poderia estar com o PS5 É, agora, entendeu? então, É. é verdade. É, gente, estamos chegando aí Bom, a 3 horas a gente se de estendeu até mais. live. Mas foi divertido, foi Foi, muito foi legal. uma boa discussão, foi da hora. Foi. Então, desde já, ó, como teve bastante gente aqui, vamos lá, vou agradecer aí primeiro ao meu irmão, né, Frog Canal, vontade de dormir aí, grande abraço, mano. Desculpa se, Cara, se, desculpa se de alguma coisa a gente ficou acalorado aí, mano, mas um grande abraço para você, viu, mano? Então, a eu vou discussão se é assim vontade de mesmo. dormir aí. Valeu mesmo por participar aí, cara. Você, nossa, você foi ponta firme, cara. Foi, mano, ajudou pra gente É, desenrolar as nossas e foi opiniões. legal. É, então. É isso Muito que a gente bacana. quer. A gente fazer aqui a live aqui e ver vocês participando aqui, ó. Que nem aqui, ó. Uhum. Vontade de dormir aqui, mandou um benzaço aqui num monte de perguntas. Tá vendo? É nisso que a gente constrói o conhecimento. Não é Uhum. só a gente catar e falar aqui, não. Vocês têm que perguntar Isso, também, é, questionar, porque é nisso que você. E a gente aqui, mesmo a gente aqui que está falando na frente da câmera, a gente também está aprendendo. A gente não está só uhum. passando conhecimento, a gente também está aprendendo. Então, o que a gente tentar poder passar para vocês, de conhecimento do que for, o que vocês souberem também, passa para a gente também. A gente também quer conhecimento. Isso Então é aí. isso aqui, é a troca de ideia. A gente quer, tipo, a gente não se conhecer pessoalmente, mas só da gente trocar ideia aqui. Pode ser numa hora a gente estiver na rua aí, você chegar assim, oh, eu te vi lá, meu, eu vou fazer questão de te dar um abraço, te cumprimentar, tirar uma foto, entendeu? Porque é nisso que faz o canal crescer, é nisso que a gente faz com que a gente tenha reconhecimento. É. Não é só a gente chegar aqui e falar, mas quando vamos pular na rua, quando a gente estiver aí na rua passeando em algum lugar e alguém chegar na gente e vir cumprimentar, a gente vai cumprimentar. É claro que se eu estiver comendo, aí você espera eu comer primeiro. É. Se eu estiver comendo alguma coisa, você espera eu comer primeiro. Mas se eu estiver na rua, você fala assim: ah, Bruno, você é o Bruno do canal tal, sou, faz questão de te dar um abraço, cumprimentar, tirar uma foto se você quiser. E posta aqui, ó. Eu nunca Ah, eu esqueci, menciono no vídeo. eu nunca esqueci É. na minha época de Facebook lá, que o cara no evento lá da Anime Friends pediu para tirar foto comigo que me conhecia pelas postagens do Facebook, mano. Fiquei todo feliz, Uhum. mano. Vi meus, É, meus então. minutos de fama ali, foi uma da hora. Então é isso aí. Mas, Obrigado mesmo aí, vontade de dormir. Valeu mesmo a sua participação aí. Foi, ó, é, foi Gabriela porreta, hein, Moraes mano? Valeu. também, forte abraço aí, Gabriel, coraçãozinho. valeu. Uma O dama, rapaz ali então. que foi seu aluno. Tem o Marco Lima aí, que foi seu aluno, e teve, cadê? É, o Marco. O YouTuber Marcão, User. Você não falou qual era seu nome, mas foi meu aluno ali no Maria Brande. grande abraço pra você, Marcão. Valeu. Tá aí, gente. Seu Marcão, acho que tá aí até agora. Valeu mesmo, hein, por assistir aí até o fim. Você Valeu, o assistiu Luiz aí até o Henrique fim? também. Você assistiu até o fim aí, ó. Depois marca lá, Moto Esmeril no comentário da live gravada.
É, Tá se bom? se você assistiu a live gravada até agora, comenta Moto Esmeril, tá? Moto Esmeril. Quem mais aqui que Deixa a eu gente tem que ver. agradecer? Gabriela Moraes. Matheus E é isso também, aí. O Matheus. Matheus, que mandou aqui falando sobre o Doom. Eu não vejo a hora de lançar esse Doom aí, o Dark Ages. E é isso aí. E outra coisa também, mano, se alguém daquela situação vir ver, mano, não leve pro coração não, mano. A gente tá falando de videogame, entendeu? Querendo ou não, É. também tenho minha parcela aqui que É. eu quero tirar meu barato também. Então não leva pro É. coração não, tá bom? Vamos lá, todo mundo ser amigo e Uma viva o das videogame. melhores. Vamos ficar brigando por Viu conta de videogame. videogame. É, tanta coisa É, pra gente videogame foi uma fazer. das melhores coisas que a humanidade podia inventar. Vamos lá, vamos Entendeu? brigar pelos nossos direitos e não por É, videogame, pro né? videogame. A gente tem que brigar pelos nossos direitos, isso aí. É. Então, até mais, gente. Uma boa noite. Falou, mano. Falou, pessoal. Lembrando, não deixa de se inscrever aqui no canal, se você estiver conhecendo aí pela live. Deixar o joinha também para ajudar no engajamento. Comentar. Pode ser uma carinha, qualquer coisa. Também não esquece de se inscrever lá no meu canal também, tá bom, pessoal? Me ajude lá também a poder bater as metas lá das visualizações, da quantidade de inscritos. E lembrando que perseverar e sobreviver. Uhul! Olha Valeu, lá, pessoal. comentar Moto Esmeril, se assistiu até agora. É isso aí. Falou, Falou, mano. pessoal. Valeu. Tchau. Uhul!